um stand-up muito... Eu achava muito legal mesmo, muito bom. E aí eu falei, porra, eu quero saber, eu gostei disso daí, eu vou fazer. Aí eu fazia piadas pros meus amigos na rua, né? Na esquina de casa. Aí eu falei, pô, acho que eu quero viver disso. Eu O melhor público, né? tô passando fome até hoje. E Tá aí, não. sobrevivendo disso, né? Aí eu falei, não, eu acho que agora eu quero. Aí eu tentei, eu comecei a fazer um aqui, um ali, fazendo sala de aula. Sim. Verdade. no- Lá no curso de rádio e TV, o Daniel sempre chamava a atenção da galera por fazer piada, enfim. Já tinha essa pegada, chamava, né? já chamava atenção. É porque eu nunca fui muito de bom de bate-pronto, de dar resposta direto, mas eu sempre gostei de fazer piada. Tipo, eu pensava na piada e eu ficava guardando pra mim, ficava rindo sozinho. Aí quando não, hoje em dia eu já tô mais sem filtro, eu falo mesmo. E vem assim, eu pego e falo. Acho que vai trabalhando e vai, digamos, acelerando o raciocínio. Acho que a cabeça ela vai se adaptando, né? Sim, Tipo, penso que sim também. É tipo o vírus no corpo da pessoa, né? Que vai se adaptando ao corpo, não sei como é que funciona. Inclusive, eu tô com Sou comediante, não sou biólogo. Aí, assim, eu acho que a gente vai pegando uma experiência, entendeu? E vai nisso. E aí eu insisti. Aí tentei, criei um grupo de comédia, o melhor grupo de comédia de Manaus chamado Fake Zona. A gente Grande fez, Fake eu, o Zona. Melquiades e o Telmo. A gente fez uma apresentação no shopping. Quando acabou, a gente queria se matar. Foi uma bosta. Cara, mas todo mundo fala que o primeiro show é uma merda, né? Cara? Os primeiros shows são ruins, mas a gente arrancou umas risadas. Mas esse ainda. não foi uma merda, não. Foi uma fossa completa. Não, foi zoado, cara. Esse foi nem um poço, foi uma cacimba. Pra quem não sabe, eu tava lá com o Daniel, né? Foi eu e o Thelmo, né? Não, só eu e tu, que Foi o só Telmo, eu- o o Telmo Telmo, adivinhou na hora. Ele falou assim, vai ser uma bosta, eu não vou não. Não vou passar essa Não vou passar vergonha, essa não. vergonha, não, né, Passa essa velho? vergonha só vocês dois, vamos lá. Mas Não, e o aí- pior de tudo, que eu era casado na época. Deixei minha esposa, aí convidei umas amigas, lembra daquela... Os colegas do grupo, Os foram. colegas do grupo, foi uma galera assistir lá, e chegou lá, o pessoal, a gente fazendo a piada e muita gente vinha assim, Pessoal ó. assim, ó. Quando eu fazia piada, Pô, teve mano. pessoas que se retiraram. É porque, deixa eu explicar uma parada pra você. Hoje em dia a gente já tem essa experiência. Não sei se vocês já ouviram falar que na hipnose tem a indução, Uhum. que a Sim. hipnose, antes de tu hipnotizar uma pessoa, tu tem que induzir ela, tu vai ter uma conversa com ela. O stand-up ele é a mesma coisa, ele tem um preparo antes. Pra isso a gente tem um MC. Aí o MC, Sim, o sim. trabalho dele é esquentar a plateia pro público. Tu não pode chegar e sempre começar a falar um monte de besteira, que de repente, como aconteceu com a gente lá no Plaza, a minha tá cantando aqui. Era o Tá show, tocando era- um show aqui, tá tocando um reggaezinho aqui, assim. Aí a gente só começa a falar um monte de merda e todo mundo tá ouvindo o som e depois... O que aconteceu? O cara tá falando um monte de bosta. Se o cara não tiver chapado, ele não vai rir, não, mano. Entendeu? Aí fica puto, né, cara? Fica aí, puto. se não subir e não fazer um preparo, era por isso. Aí, uma vez, eu fui... Aconteceu isso comigo, aí o cara gostava das minhas piadas. Gostava das minhas piadas, e ele era músico lá no Xarife, que tem ali na Cachoeirinha. Nem existe mais. Faliu depois que eu fiz stand-up lá. Aí... E aí ele chegou, pô, Daniel, vem cá. Pega aqui o microfone. Aí eu comecei a falar, tipo, eu sou feio, que não sei o quê. Aí eu comecei a dizer que minha namorada, na época, eu tinha acabado de deixar minha esposa, tava namorando com uma moça, que a minha namorada tinha um bochechão. Aí eu dizia que toda vez que eu olhava pra ela, eu tinha a impressão de que ela ia falar, mamãe! O cara do Kiko. Sabe, pra mim, essa piada é maravilhosa. Mas pra quem tava lá, que tava ouvindo MPB, ficou olhando e... Que porra é essa? Que merda é essa? Então, tem locais e tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Um show de stand-up, se tu quer colocar um show de stand-up no show de música, faz o show de stand-up primeiro. Entendi. Prepara ele primeiro. verdade. Hoje em dia a gente tem toda essa experiência. E hoje Falei, nem expliquei como é que eu cheguei no stand-up hoje, né? Mas falinha. Não, mas- Essa é a onda. Vai E indo. aí aconteceu o seguinte, a gente tentou, aí depois a gente começou a fazer uns vídeos, os nossos vídeos eram bons, porque o Mel editava bem, eu fazia teatro, Uhum. ele sempre editou, ele tinha uma câmera boa, o Mel Kids era Faz tudo. era o rico Rico do grupo. rolê, né? Só tava lá porque editava e tinha uma câmera boa. Pode crer. E aí a gente fez uns vídeos engraçados do Telmo também, ele era muito engraçado. Do Duende, até hoje eu lembro do vídeo dos Duendes. Se tu achar, um dia posta pro pessoal assistir, que é muito legal. E aí, cara, a gente foi fazer... começou a investir, né? Faz um vídeo aqui, um vídeo ali. Aí, beleza. Aí, só que o Melquiades saiu do curso, que era onde a gente tinha contato, ficou só eu e o Telmo. E aí a gente conseguiu uma entrevista numa rádio. Que a gente foi lá, a Rádio Vox, de uma amiga minha. Não, nessa rádio ainda tava.
Não, tu tava. Ah, sim, sim. beleza. Tu já tinha saído do curso, mas ainda tava no grupo. Isso. Porque, até porque quando o grupo acabou, foi todo Não mundo continuou, foi né, embora, cara? Não sei se tu sabe o conceito de acabar, né? Quando acaba. É que nem eu tava vendo aqui aquela banda One Direction, né? Ah. Parece que cada um realmente foi One Direction, cada um seguiu a sua única direção aqui, foi embora. Aí, piadas para pouco. Aí, Cortou, aí, corte aí, ó. aí a gente pegou e foi da entrevista. Depois dessa entrevista, a gente falou, porra, vamos alavancar. Nunca mais a gente se falou. Depois dessa daí. Aí, foi nessa de que eu falei, quer saber, eu vou tocar minha vida, eu vou trabalhar. Aí, fiz o curso de garçom, pra variar, não terminei, mas eu falei, quer saber, já sei algumas coisas de garçom, montar uma empresa. Aí, a minha empresa, eu espero que isso não tenha problema em falar, mas Não. a minha empresa trabalha, a gente não tem CNPJ, ninguém é garçom de verdade. Não, garçom Então, porque o garçom se faz pela Você experiência. que é fiscal aí da prefeitura e tal. Né? Brincadeira. Mas aí fala aí qual Mas- é o nome da tua empresa. De Dias Garçons. De Vai Dias lá Garçom. no Face, no Instagram, De Dias Garçons. É só um D, Contrata só um D. lá. Contrata. Você vê que não tá podendo ter evento, né? Mas quando voltar, já sabe. Isso aí. Aí, beleza, comecei a trabalhar. E aí chamei um amigo meu, que ele era muito engraçado, o João Vitor. Falei, João Vitor, pô, vamos investir no stand-up, os caras são bons pra caramba e tal. E aí, a gente fez um flyer, teve a parada tudinha, tinha local, tinha data. Quando, Maneiro. tava tudo pronto, a gente ensaiava em casa, só que a gente não tinha experiência do MC ainda. Sim, Não, sim. não sabia, mas a gente falou, vamos lá, vamos meter a Isso cara. que ano? Isso já foi em 2019, Ah, 2018 já para mais recente, 2019, bem já recente, né? para 2018 e para 2019. Esse período que eu te falei que a gente se conheceu 2015, 2016, eu parei, 2017 foi trabalhando. E até 2017, meio de 2018, esqueci da comédia. Aí foi quando eu queria voltar. Quando tava tudo pronto, já tinha local, a gente ia fazer de graça, que era só pra gente mostrar, pra depois alguém enxergar a gente e a gente estourar. Aí o João Vitor Sim, liga sim. pra mim e fala, pô, mano, faculdade tá apertada. Aí não vai dar pra eu fazer mais, não. Vai lá, só faz sozinho que tu consegue. Eu tinha um texto de 3 minutos. Vai só tu. Bora só tu. Coloca o texto em slow motion, né? Pra dar um pouquinho mais tempo. Porque, cara, o João Vitor, ele contando história, ele conversa contigo assim. E, mano, é muito engraçado. Ele começa, é bem natural. Então ele faz 1 hora de show, tá na hora de alguma coisa aí que despertou. Hora do almoço, Remédio. De novo? Doença. Acabou de almoçar, né? tá na hora de tomar remédio, alguém aí, cara. Aí o João Vitor, não dá pra mim. Só que o João Vitor, como eu falei, ele era um cara que ele levava 1 hora falando e tu passava 1 hora rindo. Então eu pensei, pô, eu vou ser o intervalo do João Vitor. João Vitor entra, faz, aí ele para um pouquinho, eu faço meus 3 minutos bom. Que o pessoal fica com aquele gostinho de quero mais, e eu com aquele pensamento de não tenho mais nada. E aí o João Vitor entra e arregação, bora. Aí ele vai e faz isso. Aí eu falo, bom, pessoal, por problemas de coisa, a gente não vai poder fazer. E o meu irmão, ele sempre gostou, ele sempre foi um cara que me apoiou muito, meu irmão de sangue. Eu tenho 5 irmãos, 4 são primos e 1 é de sangue. 4 são primos, parece ter um incesto na minha família, né? Não, pior. Meu pai começou Não foi incesto, não, cara, foi suruba. Sacanagem. A minha tia me adotou, depois que minha mãe morreu, a minha tia que me adotou. Aí meus primos viraram meus irmãos. Aí esse meu irmão de sangue, ele falou, e aí, vai ter o show? Eu falei, pois é, não vai ter mais não. Aí ele, pô, então tá bom. Aí eu falei, quer saber? Chega, não vou mais, acabou a comédia, esquece, não vai ter mais. Aí depois de 1 semana, esse meu irmão mandou uma mensagem pra mim. E Daniel, tinha ouvido falar na Tribo da Comédia, que tem aqui em Manaus? Eu falei, cara, não. Nunca ouvi falar. Ele, pois é, eu consegui o contato do cara, manda mensagem pra ele que eles fazem stand-up aqui. Vai lá e conversa com ele. Aí foi nessa daí que eu falei bem assim, vai ser a última tentativa. A última. Se eu não conseguir essa, eu já era. Larguei. Aí eu mandei mensagem pro Marcos Paiva, que é o líder do grupo da Tribo da Comédia. Da comédia. E aí ele chegou comigo, cara, tu tem alguma experiência de stand-up? Eu falei, então, eu fiz um no Plaza. Quando tu saiu, eu fiz com o Robson Nunes no Vitrine Cultural. Caramba. Fiz um open pra ele, eu Maneiro. tenho certeza que ninguém lembra de mim. Né? E aí, eu lembro que a gente foi assistir ele uma vez, lá na Ponta Negra, aqui, perto, né? É.
A gente foi assistir, aí ele voltou e fez o vitrine cultural da Ponta Negra, eu fui, Pô, fiz 2 maneiro, minutos. isso eu não sabia. Fiz 2 minutos, ninguém riu. Eu falei, não, mas eu tô com experiência. Mas Importante- é As experiências não são boas, mas... O importante é a experiência. É a experiência, É a exatamente. experiência, é verdade. Por isso que eu não virei jogador de futebol. Experiência, pô, mas você nunca sabe jogar. E aí eu falei pra ele, pô, eu fiz no Plaza, assim. Quando eu falei, eu fiz no Plaza, eu acho que ele pensou assim, pô, ele... Aonde? Arregaçando, né, Na pô? praça de alimentação, ela mais aberta do que. Aí, beleza. Aí ele falou: então faz o seguinte, eu vou mandar uns videoaulas aqui pra ti. Tu assiste, prepara um texto e vem. Aí eu comecei a trabalhar nisso. E aí eu tive um problema que eu perdi um dente. Pô. Eu tava sem um dente. Aí eu falei pra ele, pô, mano, eu tô com vergonha, pô, de me apresentar sem um dente. Aí eu mandei a foto pra ele. Ele falou, mano, se tu não fizer piada disso, tu não faz piada É disso. foda, né? Aí eu falei, então tá. A gente tem um dente pouco pequeno, né? Perdeu o dente também. Aí eu peguei, eu fiquei pensando, aí eu pensei numa piada, aí eu falei, acho que eu tô pronto pra fazer. Eu vou lá, que eu faço a piada de ser feio. E aí criei a piada do que eu digo que quando eu era pequeno sempre me chamavam de dragão. Aí agora eu cresci, sofri um acidente, perdi um dente. E agora meus irmãos me chamam de Dragão Banguela. Minha sobrinha me chama de Fúria da Noite. Essa piada era muito boa. Aí eu Pode comecei, crer, nessa única piada, comecei a fazer um monte de piada Sim, do fato de vai eu uma não ter puxando a dente. outra, né? E aí uma foi puxando a outra. Beleza. Aí, pô, me babei agora. Credo, Covid. Pega não, Covid não, pô. Cadê o álcool gel? Aí, ele falou pra mim, pô, cara, faz as piadas, vem sobe. E aí minha primeira apresentação lá foi boa, pô. Tive risada, maneiro. teve aplauso. Aí falei, pô, agora, Empolga, né? acho que agora vai. Acho que agora vai. E colei no Marcos. Botava a cara no caderno e botava pra escrever. E eu bebo, o cara bêbado, ele faz muita piada, muita. Quando tá bom, ele vê que nenhuma presta. Nenhuma prestou. Aí eu bebia um pouco e aí botava pra escrever. Bebia um pouco e botava pra escrever. Quando eu vi que eu tava bebão e tava rindo demais, eu falei, essas piadas amanhã não vai prestar nenhuma. E eu botei cara no caderno e comecei a... Aí recebi muita crítica. Agora, crítica, mano. É o que não Que falta, tu- né? Por que tu vai fazer isso, mano? Comédia não vai te dar nada. Esse negócio de ficar contando piada não vai dar em nada. E aí, mas eu falei, e às vezes eu pensava em desistir. Aí eu falei, não, mas eu vou. E aí o Marcos, colei no Marcos e o Marcos, mano, bora. Aí ele tem show do Hulk Pão. Foi o meu primeiro Open. Caraca, O Open é a maneiro. abertura A de gente show. foi no... Foi nesse show que nós fomos. Não. No Red Dog, não. Não, que foi eu no fiz do Red Hulk Dog, Pão, não. foi no A Red gente- Dog. a Ah, gente não, foi nós no fomos do Manauara. Manauara. Mas do Manauara foi um cara. O primeiro cara era ruim, mas ruim. Ninguém riu do pobre, velho. Deu uma pena, assim. Acho que Vamos você- rir, Mas é como eu tô te falando. Às vezes a piada é boa, mas não teve um preparo antes. Os shows, quando vem, tem comediantes que, de fora que eles não aceitam open, não é porque eles são fuleiros. É porque eles sabem que vai prejudicar o comediante, pô. Se for, digamos Sim, assim, entendi. tu é Saquei, um comediante iniciante, eu tenho meu show. E aí, tu tem umas piadas boas, que eu gosto pra caramba. Eu quero que tu faça open. Eu vou meter um MC lá. Que é pro MC ganhar a plateia, tu entrar e fazer o teu Sim, papel sim, bacana, sim. entendeu? Acho que talvez seja isso, porque foi o primeiro. Tá eu, todo mundo frio. eu acho que em si ele era ruim mesmo, mas ainda tem isso, né? A pessoa tá fria, então, tipo, é difícil conquistar mesmo. Vai ser. Entendeu? Agora, por exemplo, tu é um Thiago Ventura da vida. Pô, o Thiago Ventura chega e ele só faz abaixar e fala, caralho, cuzão, todo mundo já tá rindo. Entendeu? Todo mundo já tá rindo. Então, se é um Daniel Dias da vida, que ninguém sabe quem é, entendeu? Chega lá abaixo e vai embora, né? Aí eu me abaixo lá, perco um pedaço do joelho e todo mundo cagou pra mim. Aconteceu isso no Léo Lins, pô. O Léo Lins eu não tive uma grande apresentação, mas, pô, pra mim foi maravilhoso. Maneiro. Gostei. E o do Hulk Pão foi o teu primeiro Open. Foi o primeiro Open. Aí eu fui lá e fiz. Foi bom pra caramba. Tava a equipe do Siqueira Júnior todinho lá. Caraca, Tava maneiro. Samurai. Maneiro. Ali que o Samurai começou a me chamar de Dentinho. Até hoje o Samurai me chama de... Eu já coloquei o dente e o Samurai me chama de Dentinho. A até gente hoje. tem a nossa hiena aqui, só que acho que ela tá pro quarto. E aí... Pô, beleza. E continuei colado no Marcos. O Marcos, ele tem boa influência e ele realmente é um cara que ajuda pra caramba, mano. Ele ajuda mesmo. Aí ele começou a me levar. Aí eu fiz com Santiago Melo, Diogo Portugal. Pô, maneiro. Eu comecei a colar mais com o cara. Conheci Vitor Amar e Léo Ferreira, que são do Jokes, junto com o Santiago Sim, Melo. sim.
E aí, pô, Pô, eu ia vambora. nesse show, eu não lembro o que aconteceu no dia que eu não fui. Eu acho que o Geraldo foi nesse show, pô. O Geraldo é um amigo nosso, né? Uhum. Pra quem não sabe, o Marcos também, ele tem um podcast, né? Que é o Jaraqui. É o JaraquiCast. É. Já era Isso aí, aqui. o Marcos me convida. Já levou todos os comediantes e tu não me levou, palhaçada. E traz os cabas pra cá também, né? É, vamos chamar os caras, eu vou convidar eu vou trazer, qualquer dia desses, trazer os meus amigos do meu grupo de comédia. Show, show. Meu grupo de- Pode segunda trazer. divisão, não é um grupo do Vasco, tá? É o nome do meu grupo de comédia. Segue aí, ó, segunda divisão GC. É isso aí. Beleza. E o Marcos também tá convidado pra vir aqui, né? Isso. Especialmente. Eu vou encher o saco dele pra ele vir Show, aqui. maneiro. Pô, E- cara, mas e essa pegada, assim, pra você perceber... Porque, assim, tem um público, né? Manaus tem um público X, São Paulo tem um público Y. Como é que tu vê, assim, nessas apresentações, o público de Manaus, assim? Eles são um negócio, assim... Quase uma equação É de matemática. engraçado, moleque. É fácil de Cara, fazer rir. Cara, pra Como te é que é falar a esse negócio? verdade, todo mundo, não tem quem não gosta de humor, quem não gosta de comédia. Acontece que tem gente que é acostumada a ver quatro amigos, Ah, jokes, entendeu? Tem gente que gosta, que ama e é apaixonado por stand-up e não sabe que tem aqui em Manaus. isso é verdade. Teve Isso é gente, verdade. teve um cara que ele foi no Red Dog, porque no Red Dog Pub, quando não tava na pandemia, acabava o show e às vezes tinha um show de rock. Aí o cara anunciava o show, a Uhum. banda Fugaz, uma banda muito boa também. Sim, não, sim. não querendo fazer média, mas os caras são bons. A Fugaz ia tocar depois, e aí tinha uns caras que foram pra ouvir o rock da Fugaz, e aí tava tendo stand-up antes. E, pô, os caras se amarraram. Os caras se amarraram e quando chegou lá, cara, pô, não sabia que tinha aqui. Teve gente que chegou com a gente e perguntou se a gente era daqui. Aí a gente falou, Caraca. não, nós somos daqui mesmo. A gente Pô, é maneiro, daqui. cara. E- Assim, maneiro o cara ter essa boa surpresa, né? É. Essa Sim. boa surpresa. Então, é tudo, respondendo a tua pergunta, é tudo questão de conquista. Conquistar o público, entendeu? E não é que seja difícil, mas tem que ter trabalho. Sim, A sem gente tem que dúvida. trabalhar pra isso. E eu acho que tem uma cena aqui em Manaus que já tá quase consolidando. Né? Não É, vou dizer que tá cresceu- consolidada, mas tipo assim, Cresceu já muito. tem. Tanto de pessoas, você falou aí do Marcos, tem você, tem o Leandro Leite, tem uma galera que já tá aí, eu acho que há bastante tempo, tentando e crescendo. Os pioneiros em Manaus é Marcos Paiva, Júnior Santos e Roger Siqueira. São Sim, os caras sim, que verdade. começaram. E Os caras que aí, começaram. hoje em dia você ainda vê gente que tá começando e tentando É. também, né? A Se gente tu- falou no nosso primeiro programa aqui que é importante essa criação de uma cena, né? E aí você falava no começo, né, que é importante ter um MC, que é importante ter um local, alguém que prepare. E hoje, vocês têm esses locais, né? Tem Tem. o Red Dog, Tem a Toca da Comédia. tem a Toca da Comédia. Inclusive, eu vou pra lá hoje tem show na Toca Quem da tá Comédia. acompanhando ao vivo, né? Que depois a gente vai colocar o link no YouTube. Aí a pessoa vai lá, né, Noruega, porra, tá Vai dando fake cagar. news aqui, Mas pô. aproveita e já segue Toca da Comédia. Isso. Vai Toca da começar Comédia. a rolar shows ao vivo lá. E tem apresentações minhas de stand-up na Toca da Comédia também. E aí tem esses dois. Tem mais algum que a gente não sabe? Assim? Abriu agora o Manaus Comedy Club do Thiago Ribeiro. Maneiro. Se eu não me engano, é Cidade Nova, se não me falha a memória. Olha aí, é uma coisa que tá expandindo, né? Tá crescendo, Sim, cara. E essa cena que tá se consolidando aí. E ainda bem que tem esses locais também, né? Que, tipo assim, pra quem. No caso do Red Dog, o cara ia pra assistir um show porque ele não sabia que tinha. Uhum. Ele não sabia que tinha comédia, chegava lá e. Hoje em dia, o bom é que a gente tem um local que o pessoal vai pra assistir comédia. Sim, Tipo, a Toca da essa- Comédia, tu entra, o nome já diz, cara. É Toca da Comédia. Tu sabe que lá vai ter um show de humor. Se lá encheu a casa, é mérito à comédia. Sim. Entendeu? Não é porque, não, depois vai rolar um show de rock, então bora lá assistir os comediantes. Já não é mais. Já não é mais assim. Não é um bônus, né? Ali parecia um bônus, né? Do jogo. Já tô aqui, tipo, vambora. É tipo, Maneiro, cara. tô almoçando, me ofereceram um pudim, vou comer. Já tô aqui. Hoje não, hoje o pessoal vai mesmo pra assistir, vai pra consumir a nossa comédia. É muito bom isso. E sempre tem. No caso, teve a pandemia e parou, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas tem semanalmente, é fixo, esse. Tanto no Red Que é o Dog cronograma de como vocês. na. Claro que não esquecendo da pandemia, né? Porque isso atrapalha No- bastante. Lá no Red Dog Pub, com a Tribo da Comédia, o Marcos Sim. Paiva e os convidados dele, é dia de... Segunda-feira tem show, e dia de quinta-feira tem os testes de piadas, são os testes de piadas. Maneiro, maneiro. E a Toca da Comédia tá reestreando hoje, até o momento são os dias de sábado. Entendi. Todo sábado. Antes eles ficavam aqui nos franceses, né? Era Agora Alvorada, é- eu acho ali, não sei. Agora é Agora é Dom Pedro, Dom Pedro. né? Dom Pedro.
Mas aí, segue aí no Instagram, né? Só pesquisar lá. vai tá Toca lá. da Comédia, tem o Bar da Toca. Roger Siqueira também, segue ele lá, que o Instagram dele é Roger Sendo Roger. E o do Júnior Santos, que é apenas Júnior Santos. Os caras são bons. Ah, segue o Marcos Paiva também, eu tava falando dele, o Marcos que me ajudou muito, é o Marcos Paiva. Segue o cara também. E, pois é, eu sou muito grato a esses caras, porque eles me ajudaram a realizar um sonho. É um sonho da minha vida. Porque a verdade, o meu sonho era aparecer. Eu sempre quis aparecer, não importa como. Eu fiz teatro, fiz rádio e TV, que era pra ver se eu ficava famoso como repórter, radialista. De algum jeito. Eu sempre fui, né, dessa área, assim, aí nunca consegui. Aí, e hoje em dia, como eu fico pensando, cara, eu era um moleque de ficar na esquina de casa, contando piada pros meus amigos depois do futebol. Eu nunca pensei que um dia eu ia ganhar pra eu fazer isso num teatro cheio, entendeu? Então, o pessoal fala que o aplauso, né, a risada é o teu pagamento, é uma parte do teu pagamento pelo teu show também. Né? O aplauso é um pagamento que o comediante tem. No meu caso é um único, mas assim... Mas aí, cara, se tu fosse, assim, te definir numa linha do humor, né? É humor mais pesado. Eu tava vendo o teu Instagram, né? Vi ali algumas tiradas do feio ali e tal. O meu humor, ele é muito auto-bullying. O meu especial de comédia se chama Aparência Não É Tudo, que é justamente falando isso. Porque eu sofria muito bullying quando era criança. Eu lembro, será, né? Eu lembro uma... eu lembro uma vez tu falando no curso, né? Que... Na verdade, isso te fez meio que viver, assim, né? Acho que tu falava alguma coisa em relação ao teu pai, mas a tua família também. E que tu conseguia, de certa forma, tirar uma alegria disso, né? Eu sempre transformei tudo aquilo que foi ruim pra mim, eu fazia uma transformação e dava um jeito de fazer as pessoas rirem. Eu acho isso muito foda, cara. Isso é... Quer dizer, não são poucas pessoas, né? Mas não é todo mundo que sabe fazer isso de uma forma sadia, saudável. Tem gente que não gosta. Aconteceu, eu tava fazendo um show, e aí eu falo, né, que eu sou feio e tal, não sei o que. Quando eu acabei, eu desci, tinha uma senhora na mesa. Ela falou, senta aqui, toma um refrigerante com a gente. Aí eu sentei, tava ela e as duas filhas. Aí ela chegou comigo e falou, eu não sei por que tu fica dizendo que tu é feio. Eu não vejo essa feiura toda. Aí as filhas dela falam, eu vejo. Aí ela tá assim, né, filha, me fala, por favor. Alguém viu meus óculos? Azarou ele, não, pra cá. Mas quem é um mal feio, bonito lhe parece, né? Acho que é alguma coisa assim. Acho que ela queria se sentir bonita, então ela te chamar. Aí eu tenho essa parada. É porque taxam um padrão, né? Taxam um padrão. É porque daí também não é uma autodepreciação, ou, sei lá, psicólogos de plantão, ou pseudo, sei lá, correto na linha. É uma maneira de você transformar... Eu vou parafrasear uma coisa meio esdrúxula, mas é de transformar um lixo numa arte. É de você pegar aquilo que é ruim e transformar em algo que é bom. Verdade. Porque, tipo assim, eu acredito que é muito da escolha pessoal. Então você pode pegar uma coisa sua que é ruim e deixar ela ruim ou pior e ficar se remoendo e se isolando naquilo, ou você pode transformar isso em algo bom, principalmente para os outros, e sair de si e melhorar. Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolhi aceitar todo mundo me chamar de feio e eu, tipo, cair e ficar chorando pro canto, ou eu pego e uso isso a meu favor. Exatamente. E aí, no dia do meu show, que eu fui fazer um especial de comédia lá, eu fiz no Red Dog o meu início do meu solo, que ainda não tem um solo completo. E aí eu fiz uma história e falei, cara, pra todas aquelas pessoas que me apelidavam, que me xingavam, que falavam que eu era feio, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Porque hoje eu tô ganhando dinheiro em cima do que vocês fizeram comigo. Pode crer. Isso é bacana. É muito bom, cara, muito bom. A gente vê o quanto que a gente se supera. Eu acho que a gente se surpreende com a forma que a gente se supera na vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu vi também, passando nos stories lá, que eu vi que vocês fizeram uma noite negra do humor, né? Parece. Noite de humor negro. Noite de humor negro, né? Noite de humor e como negro. é que é essa reação, assim, bicho, do público, né? Porque tem gente que gosta desse humor negro, né? Eu, particularmente, eu sou adepto da Fala ideia. que o humor negro é que nem braço, né? Piada batida, né? Uns tem, outro não, mas... Ainda bem que saiu, né? Cara, Ainda bem que não, deixa sair, né? alguma quinta-feira lá no Red Dog, quando tiver... Como é que tem lá? Teste. É teste lá. Eu vou lá, bicho, um dia. Eu tenho um texto na minha cabeça, assim, sabe? Tava falando do meu pai, essas coisas assim.
Eu vou montar esse que eu vou um dia lá com o Daniel. Eu vou falar, "Ei, Daniel, tá indo aí quinta-feira e A tal." nossa esse teste lá, ela é aberta pra todo mundo. Pois né? é. Tu entra em contato com o Marcos, ele te direciona Eu bacana. vou fazer esse texto aí, um dia eu vou lá. Eu É, vou passar essa vergonha. Uma noite de humorista, né? é como eu tava falando pra vocês. Chegou o Ian aí, ó. Como eu tava falando pra vocês, tudo tem um preparo. Uhum. Então começa a partir da divulgação. É noite de humor negro. Então, a pessoa que for pelo stand-up daquele dia porque viu o flyer anunciando, então ela sabe que é humor negro. Quando ela chegar lá, o MC vai falar que é humor negro. Ele, ó, é assim, 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 e aí ele pega e já joga uma piada. Uhum. Uma piada de humor negro. Se alguém gostou ou não, ele falou, ó, é desse nível pra cima. É daí pra pior. Essas são as piadas. Se você gostou, se não gostou, lá fora tem um Uhum. espacinho, você pode tomar um chopp lá fora, ouvir, olhar pro telão lá. Mas no dia lá teve uma receptividade boa ou foi zoado? Sempre tem. Uma vez no mês tem a Noite de Humor Negro. Algumas, tem gente que não gosta muito, não. Teve um senhor lá que uma vez o cara falando lá e a gente só via ele fazendo assim, ó. Aí, Puta merda. essa reação, ela é meio frustrante pra gente. Mas assim, cara, Noite de Humor Negro, quanto mais o pessoal vai, pesado. Essa é a No lugar nossa risada. Do aplauso e do riso, é. Essa é a nossa Pode risada. crer, pode crer. Essa é a Pode nossa crer. risada. E a gente, cara, como eu falei pra vocês, eu sou um cara que eu não sou muito adepto ao humor negro. Eu faço humor negro na noite de humor negro, porque como comediante eu preciso fazer e preciso me testar. Se não é o meu tipo de humor, mas eu preciso. Ó, eu sou um cara que eu não entendo nada de política. Eu não entendo nada de política. Mas quando tem alguma notícia de coisa de política, eu vou estudar sobre aquilo. Vou ver o que aconteceu, por que o Lula foi solto, o que aconteceu, por que o Bolsonaro tá falando. Isso aqui é normal, ele fala merda. Brincadeira, hein, pelo amor de Deus. Não, eu já ia falar que você não entende nada de política, deve ser pra Bolsonaro, né? Mas Aí Começa a entrar numa linha assim, né? Daí vai, né? Daí pra baixo. a gente vai tomando um rumo que a gente possa criar piada em cima daquilo. entendi, Vai criando piada em sim. cima daquilo. A gente porque- precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. nisso. É aquilo que tava falando um pouco no começo também, né? Meio que treinando a mente pra ir fazendo piada de vários assuntos e isso vai trabalhando, né? Vai te treinando e aí quando aparecer um assunto novo, de alguma coisa nova, de certa forma você já vai estar, não preparado, mas já tem, de certa forma, um treino pra talvez criar uma piada em cima de algo novo que surgir. Então, se você... É porque se você se fecha só numa linha, só num tipo, você vai acabar... Como é que é aquele negócio de cavalo, assim? É cabresto, não é? Sabe? Aquele negócio Você fica cavaluso, fixo. assim, Eu sei, aí você só tem uma visão pra um lado. Então, tipo, se aparece alguma coisa nova, aí você vai, não, isso aí não... Vai acabar e você vai se fechando. E como você falou, deixa de criar oportunidade, deixa de trabalhar, vai ficando pra um lado. E tu cria uma zona de conforto tua Sim, que tu não vai também. querer mais sair. Sim, também. Quando eu comecei, minhas melhores piadas sempre foi falando que eu era feio, falando da minha aparência. E por que eu quis criar o especial de comédia com o nome, que era justamente para eu gravar ele, eu vou gravar ele, eu quero fazer um especial jogado no YouTube para eu aposentar essas piadas e começar umas piadas de novo. Mas no meio desse falando da minha aparência, já tem piadas que não envolvem a minha aparência. Já eu falando da minha namorada. Até porque, tipo assim, tu não é quase, mas... quer dizer, tu não é, mas tu é quase infinitamente feio, né? E aí, uma hora as piadas acabam, né, pô? E não vai dar pra porque fazer sempre tudo piada. tem um limite. O humor tudo tem vai- limite? Brincadeira. Tem, limite tem. Tem. Qual é, pô? Qual o limite do O humor? shopping, a gente não pode fazer vídeo do shopping. Verdade. Lembra Uma vez desse? Piada Verdade, interna. verdade. Piada Uma vez a gente interna. tentou fazer um vídeo Pô, lá eu no queria mais Manoel água. e- Olha aí, ó, produtor. Dá o copo. Dá o copo aí pra A A quinta série. piada de Essa brilha alfabetização. aqui, né, mano? Dá teu caneco pra ele encher lá. Eu esqueci o que a gente tava falando. Fazer uma filmagem, pô, no Não, shopping. antes disso. Não, antes disso. Sim, mas seguir uma linha de humor, na linha de humor. sim. Aí eu recebi uma chamada de atenção, pô. Que aí o Marcos chegou comigo, o Marcos Paiva chegou e falou bem assim, Daniel, tu tem que sair da tua zona de conforto. Aí eu falei pra ele, mas o que é a minha zona de conforto? Ele é toda hora tu falar que tu é feio. As piadas essenciais de ser feio.
Aí eu pensei, cara, se ser feio é minha zona de conforto, eu nem quero saber a zona de desconforto. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu então vou tentar falar outra coisa. Aí eu comecei a falar de um. Pode chamar palavrão? Pode dar à vontade. falar. Aí eu fui falar de um puteiro. Natureza. Ah, é. O nome do puteiro. Só tem, só tem puta feia. Continuei falando de feiura. Aí eu comecei a namorar, pô. Quando eu comecei a namorar, veio a oportunidade de eu poder fazer piada, não de mim. Falei dela, sem dizer que ela é feia. Porque minha namorada não é feia. Graças a Deus. Alguém. Né, pra vocês verem. Pra vocês verem que. E ela, mano, ela gosta de mim de verdade. Pra você ver que a quarentena deixa os outros desesperados, né? Ela gostar de mim, cara. Aí. Ela gosta de ti daquilo que tu é, né? Porque assim, sempre era. Minhas piadas eram sempre falando de aparência de alguém. Quando eu era casado, ele sabe, eu falava da minha ex-mulher, dizia que ela era gorda e fazia piada com isso e tal. E aí fiz a do puteiro, falava que o pessoal é feio, então não sei o quê. Aí eu falei da minha amiga, da minha melhor amiga, da Bruna, que ela é linda, a família é linda. Só que as piadas é tudo em torno de como eles me veem. Ou seja, continuar falando da minha aparência. Feio. Aí eu comecei, vou falar de como eu conheci meu namorado. E aí foi pra uma linha totalmente diferente. Falei, cara, então eu posso. Eu consigo. E aí, vai. E vai. E a questão do humor negro, querendo ou não, vem. Quando tu já tem isso, todo mundo tem uma veia cômica. Sim. Tenho certeza que tu já fez um comentário que o Melk riu. Ele já fez um comentário que tu ri. Porque é uma piada que tu criou. Às vezes, basta tu trabalhar. No caso do comediante, no meu caso, né? Escrevo tudo que tá acontecendo e começo a ler. É porque o stand-up lê, também tem isso... relê, e vai surgindo as piadas. Tem gente que acha que a gente sobe lá e começa a falar à toa. Não. É tudo escrito. Tudo escrito. Eu vi agora recentemente até um vídeo, não sei se foi do Rafinha, acho que foi o Rafinha com o Afonso Padilha, que ele falava exatamente isso. A galera não sabe que quando a gente tá lá em cima, às vezes cada pausa é pensado, né? Tipo assim, às vezes o cara chega num ponto... Verdade, eles falaram isso mesmo, eu vi. Até aquele que tu finge que tu esqueceu, tipo, que é pra alguém falar... Uhum. Pô, como é que é? É claro que nem todos são assim, né? Mas o stand-up tem, pelo menos os que eu vejo as pessoas falando, tem isso, né? De você preparar um texto, de você seguir uma linha, de você de ter os punch, de ter às vezes acontece que isso a gente aprendeu também, eu aprendi com o Paulinho Serra, o rapport. O rapport é o seguinte, quando o cara acabou de se apresentar, tu pensou numa piada naquilo que ele fez. Tu teve um relance. Ou então tu pensou em fazer alguma coisa e aí tu pega, sobe e faz. Aquilo tu pensou na hora. Mas com consequência dos shows, aquilo vai virar uma rotina. Aquilo já vai virar uma parte do teu texto. É expertise, é como se fosse uma expertise, né? Eu tenho uns amigos que são comediantes, cada um leva a sua linha. Eu levo a linha do feio. Tem gente que eu tenho o Daniel Castro, que é do Segunda Divisão, ele é só humor negro. A maioria dele é muito humor negro. É o de Lopes de vocês. Tá, só que o Daniel é engraçado. Aí, eu criticando o de Lopes, é que é muita coragem a minha. Corte, né? De Lopes, Daniel Dias acha de Lopes uma merda. Isso é bom pro algoritmo do YouTube, né? Bomba! A gente de Lopes falando, quem é Daniel Dias? Não, eu sou fã pra pôr do de Lopes, mano. Pode crer. Muito do caralho, show dele. Aí, eu esqueci de novo o que eu tava falando. Tá bacana, né? Sim, cachaça, entendeu? Aí tem um pessoal, aí tem uns comediantes que levam pra linha de eu moro na Zona Leste e sou assaltante. E aí assaltante. tipo, leva essa piada, tipo, uma que um amigo meu também, que ele tava dizendo, ele, pô, acabei de chegar do trampo, hoje foi correria, a polícia quase me pega, entendeu? Aí ele começa a induzir essas piadas de que ele é bandido e tal. E aí eu tive a ideia de o seguinte, se ele vai subir antes de mim, eu dou meu celular pra ele, e aí ele começa a dizer que ele é bandido, que ele rouba celular, que ele faz isso, que ele faz aquilo, tal. Quando ele desce, eu subo. Aí fala, eu tenho umas piadas aqui, aí eu, pô, cadê meu celular? Aí ele vem com meu celular, porra, desculpa, é a força do hábito. Pode crer, pode crer. Eu tive essa ideia, mas ela não vai servir pra qualquer um. Sim, sim. Tu vai subir, tu sobe no palco e, digamos, tu diz que tu é casado. Digamos, por exemplo, tu que é casado. Tu vai sobe que tu é casado.
Quando tu desce, aí faz essa piada, ela não vai ter o mesmo peso. Porque tu não deu a entender que tu é assaltante, que tu rouba celular, que tu bate carteira. Então, e tudo isso, o comediante ele tem que ficar atento. Sim. Isso é muito um trabalho do MC, porque às vezes o MC, ele entra depois de cada comediante. Então ele tem que ficar muito atento nisso. Eu tô tentando aprender essa MC Foi isso também. realmente, quando nós fomos lá no Red Dog, né? O Marcos Paiva, O Marcos, ele sobe. ele faz esse meio campo aí, né? Entre o E primeiro... não deve ser fácil, não, né? Cara, não deve não, porque ele puxa uma coisa ali, o cara também já deve estar ali no hábito, né? Eu faço também, mas na noite de teste. Pra show eu faço, mas é tudo baseado na experiência com o Marcos. O que eu aprendi com ele, eu vou lá e faço também. Pois é, eu acho que também é da experiência, né? Aquilo que eu tô falando É. de treino, assim. Eu sempre comparo com questão de atleta, né? Um atleta de alto nível não tá lá do dia pra noite, né? Foi algo que foi treinando. Então, Verdade. é o que a gente vai fazendo, é o que a gente vai aprimorando. E daqui, sei lá, daqui um ano, tipo, talvez seja um principal desse, substitua o Marcos. Enfim, já vai estar com expertise alta pra fazer com Você tranquilidade. repararam que na nossa conversa a gente abriu parênteses e não fechou nenhum dos parênteses? Ué? A gente começou a falar, abriu parênteses e foi embora. Aí tá parecendo um dominó. A gente bate aqui, abre aqui, vai embora. Então a equação já Tá parecendo- Agora lembra nenhum. já abriu o colchete, já abriu. Não, eu comecei a falar de como eu comecei até o porquê que eu continuo Não, na mas comédia, é assim como eu mesmo. continuo. Aí a gente já tá falando do... Mas fica atento que a gente vai, ó. Depois vai fechadinho pra não, né? Saca? Não, nem. Lembra aí o que a gente Nem tá a falando, pau, porque nem eu não tô lembrando mais. Vai beber, já vai esquecer do que ele tá falando agora, hein? Acho que ele tá bebendo da Alzheimer ainda. Bebendo Alzheimer. E, cara, tem uma coisa que a gente tava conversando antes, aqui de manhã, né? Ele falou, cara, será que dá pra perguntar não sei o quê? Como foi que tu perdeu teu dente, bicho? Cara, eu vou contar, eu nunca contei isso. Olha aí. Exclusivo. Cortes, hein? Cortes, hein? Na verdade, Diretor. eu já contei. Então não é exclusivo. Discorda, né? Eu foda-se, não. Pô, próximo assunto, próximo assunto. Próximo assunto. Eu acho que eu cheguei a contar pra ti também. Não lembro. Eu falei, mano, acho que eu sou muito feio e quero ficar um pouquinho mais. E pá, arranquei. Não, Isso que é uma autoestima, ó. Pois é. Uma puta de uma autoestima, bicho. cara, foi falta de cuidado. Só isso. Caraca, velho. Foi porque a parada foi o seguinte, eu jogava futebol. Ah, porque era goleiro. porque tu não escovava, É o goleiro. pô. Tá Mas bom. foi tipo isso, foi Ah. tipo isso. Eu tive um jogando bola e eu acertei a boca na trave. Caraca, velho. Ah, é porque tá goleiro, né, pô? Tô jogando Aí- bola, sem ter a boca na trave, tipo, caralho. E aí, Que cara, cena pra esdrúxula. escovar, depois que tinha que fazer cirurgia, eu não tinha como ir no dentista, não tinha dinheiro, tava desempregado. E aí doía na hora de escovar e sangrava. Aí eu falava, ou dói, ou escovo doendo, ou eu não sinto dor. Eu decidi não sentir dor. Aí nesse não sentir dor, foi estragando meus dentes. Foi estragando, estragando. Aí, tanto que em cima, se eu não me engano, tenho 6 dentes, ó. Caraca. 7 dentes, eu tenho 7 dentes. Acho que 4 aqui e 3 aqui. Que é dente meu mesmo. Sei. E já tá pronto pra arrancar já também. Tá quase lá. Eles estão porque É. é persistente aí, né? Pois é. E aí foi por isso. Foi só pelo fato de. Caraca. de- Então, de- tipo, tu bateu ele na trave, e aí eu ficou bati a boca e quebrou só alguns aqui. Pô. só alguns. Não, os outros que eu não tenho mais, porque eu fui arrancando, porque foi estragando. Eu tinha que. Mano, meus dentes eram tudo ligado, estragados. ligado. Pra vocês terem ideia do quanto que meus dentes eram estragados, a fada do dente chegou lá e veio assim, ó. Não, pra mim deu. Eu sou fada, eu não sou besouro pra estar carregando bosta. Faz o dente acordando. Tu tá me devendo aqui, ó, R$53. Esse dente merda. Já a minha, cara, Olha, qual é o quando- presente que tu pode me dar? Toma uma caixa de fósforo. É o que eu tenho pra ti. o Ah, meu era- primeiro que eu arranquei pra fada do dente, ela me Pô. deu R$500, um dente desse tamanho. Tô rico até hoje. Falhou a fada do dente aí. Montou um estúdio do podcast só com dente. Que Ela me deu um Bitcoin. ela declarou falência. Ah, cara, eu sempre falava pra minha sobrinha que se ela não escovar o dente, ela vai ficar igual eu. Aí, Caralho, Mano. tá traumatizado. não, eu falei, olha, se tu não escovar o teu dente, tu vai ficar igual eu. Mano, ela tá escovando o dente até agora. Ela não para, ela come aqui e já escovando o dente Tem uma aqui. semana, cara. Não, mas é porque, mano, o que eu sofri por não cuidar dos meus dentes, porque o meu foi irresponsabilidade mesmo. Sim, tá ligado? Foi irresponsabilidade.
O fato da trave foi só uma coisa, já lascou, eu vou também. Mas desde criança eu não era muito chegado à higiene bucal, não. E eu comia muito doce, bombom, essas coisas tudinho. Então eu fui lascando. E aí hoje eu digo pra minha sobrinha são como filha pra mim, né? Uhum. Quando eu falei pra ela, vocês são uma filha, ela falou, Deus me livre, um pai desse. Não, o cara começa falando O cara começa falando que os primos são como irmãos. Mano, que suruba é essa que tá acontecendo na tua casa? Percebemos uma família bem liberal aqui, né? Mas tu sabia que olhava pra minha cara e sempre dizia que era resultado de uma suruba. Eu só falava resultado de uma suruba. Mas faz ser Aí- resultado de uma porrada Aí quando era criança, o pessoal falava que eu era resultado de uma suruba. Aí quando eu era criança, o pessoal boxava comigo, eu fui reclamar pra minha mãe, né? Eu cheguei lá chorando. Falei, tá chorando por quê? Falei, porque disseram que eu sou resultado de uma suruba. Aí ela falou, quem foi que falou isso? Eu falei, foi minha lá. Ela, como foi que ele descobriu? Sorte é a tua que tu não late. Caraca. Foi longe essa. Mano, não, mas sério, eu fazendo piada do meu amigo Lucas Eduardo também. Lucas Eduardo é um comediante aqui de Manaus, essa piada do Sorte Tua que não late é dele. É. Eu sempre vou roubando as piadas dele assim no meio do show. Aí, cara, eu sempre falo pra minha sobrinha, ó, tu vai perder teus dentes só nesse negócio de ficar comendo bombom e não escovar o dente, porque eu fiz isso. O meu foi, desde criança, eu não era chegada à higiene, não. Acho que é por isso que hoje em dia, pelo menos é mais fácil, eu tiro, escovo. Quero descobrir de banheiro, né? Pelo menos se alguém falar bem assim, tem um negócio no teu dente, eu não preciso olhar no espelho, eu tiro aqui. É mesmo. Coloca de volta. Mas, cara, não aconselho. Esse negócio de dente, uma vez eu fiz um canal, né? Cara, tu fez uma emissora todinha com esse dente aí. Esse tamanho, Ele né? aproveitou o curso que ele fez lá. Na Rede Sabe que a TV a Amazônica. crítica, a Rede Amazônica, ela fez da outra. Né? Tu fez a travessia daquela rua ali. Né? A partir desse canal que surgiu o YouTube, pô. Não, e, Eu fiz um canal, surgiu o YouTube. e dente normalmente tem 2 nervos, né? O meu tinha 3, moleque. Caraca. Eu Real. não sabia nem que tinha dois, moleque. Eu nem sabia que tinha nervo no dente. E aí, bicho, a médica, a dentista era inexperiente, teve que chamar uma professora dela pra terminar o canal, foi várias vezes, tenho trauma até hoje essa porra. E aí, meu dente já tava mais da metade comido já, que era um dente que tava estragado também, mas eu não queria ficar com um buraco aqui, né? Mas eu acabei ficando. E aí passou, acho que um ano e meio, e tava na obturação, né? E como eu falei, tipo, o dente foi quase todo reconstruído. E eu não cuidava e tal, não voltei no dentista. Foi um engenheiro, um pedreiro, pra reconstruir esse dente aí. Foi, cara. Teve que Arquiteto foi Um planta baixa, né? arquiteto. fazer uma licenciatura. Né? Aí, um belo dia eu tava comendo chiclete, aí quando pegou, sabe, o dente todo. Aí tive que arrancar essa porra aí. Contratei um guindaste Eu pra... tô comendo sanduíche mais os 4 ficam... Eu acho que eu tinha alguma coisa aqui na boca. Não, no dia que eu fui... Porque assim, eu só não tinha esse dente aqui, né? Aham, Aí eu tinha esse e esses outros já era prótese. aham. Agora os 4 é uma prótese só. Quando ela tirou aqui, já não tinha mais nada de dente, não tinha mais nada. Eu tava sem dente nenhum. Aí ela falou bem assim, olha... Era ruim eu falar. Era foda, mano. Mas foda era não conseguir falar foda, que não tinha dente. Né? É foda. Aí, quando ela tirou, não tinha mais nada. Aí ela falou, morde aqui. Falei, então, eu não sei se você piadista também. também? Então, Humorista, eu não sei qual você entende por morder, mas eu acho que pra isso a gente precisa de dente. Aí ela falava sempre assim, se teu dente doer, tu me avisa. Eu falei, mas não tem nem dente, como é que vai doer? Oh, mas tem a galera que perde um membro, assim, tipo a perna e tal, e fala que coça a parte que ele perdeu. Ah, é que tem aquela É gente que quando verdade. cutuca alguma coisa, já ouvi falar isso. Pô, Também. tá, isso aí. Mas tu falou que tu jogava, tu perdeu o dente não, né? Bateu aí na trave, tu jogava bola também? Eu tu... sou goleiro.
Eu era, né? Goleiro, eu tento até hoje, não deu muito certo. Mas tu já jogou campeonato e tal? Foi... Já, muito campeonato. Eu já joguei peladão, campeonato peladão. Até Caraca. o Amazonense já cheguei a minha mais ou menos A jogar minha ali. mente agora não contribuiu, não. Jogar Eu joguei peladão, caralho. Joguei peladão. Não, e eu sou goleiro e tinha gente que mandava mensagem pra mim, pô, mano, tu quer agarrar o peladão pra nós? Eu falei, eu não, velho. Ah, pô, de agarrar o peladão pra nós, tá maluco? Ou nada, viado. Mas então, sai fora, cuzão, né? Mano, eu já joguei muito campeonato. Eu jogo futebol desde os meus 12 anos de idade. Tô com 33, até hoje eu jogo. Eu jogo. Jogo do meus Português 12, bem dizido. Né? jogo nos meus 12 anos, eu tô com 33 e jogo bola até hoje. O único título que eu tenho é o de eleitor. E ainda tá atrasado ainda, que eu não tava indo voltar essas eleições aí. Mas eu sempre gostei de jogar, joguei muito. Mas eu sempre fui ruim com pressão. Porque quando a gente ia pra uma final, dava um frango. Quando era um mata-mata, Sei porque como é que sempre é, cara. dava um nervoso, cara. Eu sempre fui um goleiro da média na média, assim. Mas eu sempre eu faço defesa difícil, mas as mais fáceis, às vezes passa. É tipo, sei lá, a minha vida é meio conturbada Pode nessas falar paradas. assim que chegava na final, dava nervoso, imagina chegar no palco assim, pra um monte de O pessoa. nervosismo ainda é o mesmo, sempre. Caramba. Putz, velho. Sempre. Mas isso, de certa forma, é bom, não é não? Ou não? É porque Desafia. nunca é bom tu ir confiante demais. Isso é verdade, cara. Nunca é bom. Eu Já subi uma vez confiante. Eu subi Uma uma vez confiante e riram o show todinho. Depois de mim. O outro comediante que tava, porque eu fui uma merda. O Rafinha fala isso, né? Quando ele tentou a carreira nos Estados Unidos, né? Agora que ele Ele foi pra... continua, né? né? A carreira dele continua. Mas ele falou, cara, foi muito bom quando eu subi Cara, no palco de novo. Deixa eu te interromper. Eu tô afim de ir no banheiro. Eu tenho Estragando o podcast. Querendo me. Mas é como eu te falei, eu tô aqui, o ar-condicionado, eu sou garganta seca, toda hora bebendo água. Mas vamos lá. Infecção urinária que lute. Quer ir lá, Quer ir lá, pô? dá uma pausinha aí de um minuto. Pode ser mesmo? Pode, pô. Consegue aí colocar na tela lá. pausa aí, Di. Mas não sai não que eu vou voltar. Sei que vocês não querem olhar pra minha cara, mas eu volto. Boa noite, demônios. Tudo bom com vocês, pessoal? Cara, comigo não tá muito bem porque eu tô um pouquinho triste, cara. A minha namorada me deixou. Mas eu sabia que isso ia acontecer porque uma hora ou outra eu ia ter que desamarrar ela mesmo, então... Era complicado ficar olhando ela se mijando naquela mesa, tá? Não poder ir no banheiro. É engraçado, eu fiz essa piada só pra quebrar o gelo mesmo, pessoal, porque eu sei que uma hora ou outra sempre tem alguém aqui que tá perguntando assim: ele é feio assim mesmo ou foi acidente? Não, pessoal, não foi acidente, não foi acidente. Sabe por que eu sei que não foi acidente? Que eu perguntei da minha mãe. Eu falei: mãe, o que aconteceu comigo? Isso foi acidente? Ela falou: meu filho, eu acho que nem acidente seria capaz de fazer uma coisa dessa. Aí eu perguntei: mãe, por que eu nasci feio? Ela: meu filho, tu não nasceu feio, só nasceu errado. Eu fiquei imaginando o que é nascer errado. Será que eu saí pelo cu? Mas eu não me importo com o negócio de aparência, porque eu ando sempre com gente bonita e com Marcos. Por exemplo, a minha melhor amiga, a Bruna. Cara, a Bruna, ela é linda. Aqui os meus amigos todos já conheceram ela. E a Bruna, ela é muito linda. E não é só ela que é linda. A família dela inteira é linda. As irmãs dela, o irmão dela é lindo. Eu não sou nem gay, mas eu juro pra vocês, quando eu vi o irmão dela, meu cu piscou, velho. Assim. Então, quando eu olhei pra ele, eu falei: gente, eu tô passada. Ele olhou pra mim e falou: com essa cara, eu acho que tá do avesso. Foi acidente? Pô, foi mal, mano. Desculpa aí. Hã? Já? Desculpa aí ter interrompido você. Não, pode. Voltei. Olá, pessoas bonitas. E outras nem tão bonitas assim. É bacana essa parada que, de tanto eu fazer isso, virou um bordão. Eu tenho uma camisa com isso. E eu passo na rua, o pessoal fala. Mas isso é uma parada de marketing. Eu tô passando na rua, às vezes eu não tô nem fazendo história, tô passeando com um cachorro, levando um cachorro pra cagar. Passa um cara e fala: olá, pessoas bonitas. E fica bacana. E de onde surgiu isso? Foi do início do teu show, né?
Não. Não? Até hoje eu tento fazer no show e eu não, ainda não... Não dá certo. Não, consegui encaixar. eu nunca fiz. Mas a ideia é ver alguém assim que eu não acho bonito e eu gritar, olá, pessoas bonitas. Aí Aí olhar- olhar e falar, e outras nem tão bonitas assim. Só que eu nunca testei. Ainda não Porra, testei, achei que vou você- tentar. Eu acho que no meu show solo... eu No quero- próximo eu vou lá no teu show aí, tu faz. Pra deixar, Su- deixa, né? Surgiu assim, pô. Teve um especial do fim de ano que Na eu Globo. fui postar no YouTube. do Na fim de Globo. ano. Hoje é novo dia. De novo. Todo mundo de mão dada. Não, foi o Bora. primeiro show do ano. Foi o primeiro show do ano ou foi o último? Enfim, foi o primeiro ou foi o último? Do ano de 2019. Ok. Aí, foi o texto, a primeira vez que eu falei da minha melhor amiga, da Bruna. E aí eu peguei, aí eu falei, pô, eu quero começar com alguma coisa. Aí eu comecei, falei um monte de bordão. Aí eu fiquei falei bem assim, olá, pessoas malucas que habitam este universo, não sei o que. Eu falei, cara, ficou muito longo. Aí eu, porra, aí eu tentei um monte de preparar bordão. Falei, vou falar o que vinha na minha cabeça. Aí eu falei, olá, gente bonita, e outras nem tão bonitas assim. E aí foi. Aí Maneiro. depois eu Então criei o olá, pessoas bonitas. Foi Foi pra natural. vídeo, então. A... Foi. Que era só pra anunciar, eu tive um show e tal, e agora vamos pro vídeo. E aí eu te sigo no Instagram e tem a parada lá do Prosamin, dos gatos. Dos gatos na frente da minha casa. Esse daí também. Quando alguém vai me visitar lá em casa, a primeira coisa que a pessoa olha é os gatos lá na frente de casa. Aí todo mundo fala, Nossa, cara, Iena, por exemplo, vai ficar, ó, animada com o gato. uma vez me chamaram a atenção. Piada interna, né? Os caras fazem piada comigo e eu nem sei o que eles estão falando. Piada só entre eles. Uma vez eu fui chamado a atenção. O cara chamou a atenção. Porra, eu gosto do teu humor, tu é engraçado. E tu faz a crítica do Prosamin que ninguém tá trabalhando, ninguém faz nada. Eu acho isso daí do caralho. Só que aí tu fica expondo, pô, os gatos. Esse Aí cara tu, bem que- chegado. aí, né? tu queima o bairro da Betanha. Porra. E é só na Betanha que tem gato, é só naquela rua. E o cara nem era, e o pior de tudo, na rua de casa. Era aqui, o cara morava do outro lado, assim, né? Porra. Não tem nada a ver. Parece E aí também na Betânia não tem gato também, né, porra? Já tá queimando assim, né? Não, e o que é mais engraçado, esse daqui é outra crítica. E a Manaus Energia, acho que é alguma coisa assim. Amazonas Eles vão lá e ajeitam um monte de coisa no poste. Eu acho que eles são cegos, porque eles não viram o gato, não tiraram nada de lá, cara. E eu filmo, quando eles vão lá, eu filmo. Eu acho que os gatos estão ameaçados e nada. Tem uma história engraçada na minha cidade que meu pai conta, né? Começou as histórias de bichona, né? Pode puxar. Que o cara, na época era CEAN, né? Que é a mesma. Hoje é Amazonas Energia, né? E o cara tava lá no quintal da casa, né? Xan, Xan. Aquilo lá chama gato assim, né? Tipo, como se tivesse. Pss, Aham. Xan, Xan. O que você tá fazendo aí? Tô atrás dos gatos aqui. Não tá nada a ver uma coisa com a outra. Vamos falar em gato mesmo. A minha namorada, ela tem 9 gatos. Pô. Não, 9 cachorros, 14 gatos. Então é um. Ela tem 14 gatos, de verdade, É um sério. pet shop a casa dela. Aí a sobrinha dela... Tu sabe quando a criança vai mijar e não consegue mijar? Fica... Pra criança mijar, ela faz isso com a sobrinha dela. Não sabia disso, não. Aí quando a sobrinha dela termina de mijar, ela olha e puxa uns gatos, não tudinho no banheiro. Tá invocando a entidade, né? Daqui a pouco aparece um demônio lá e. Miau, né? Mas, pois é, pô, aí teve essa parada e o cara falou. Ele, não, porque eu acho que tu queima o filme da queima. Betânia. Tu queima o filme da Betânia. Aí eu falei, pô, beleza, então eu vou parar de falar. Aí eu comecei a fazer um vídeo assim, não vou falar mais dos gatos, e eu aqui, os gatos lá atrás. Porque na Betânia não tem gato, aí dava um zoom. Eu dava um Eu vi isso zoom. aí. Porque na Betânia não tem gato, então eu vou parar de falar, vou falar de outros animais. Aí eu comecei a filmar os gatos falando que era outro animal. Aí eu falava assim, pra mim e bom dia pra girafa aqui dentro. A onça, pro A tigre. onça. Quando acabou os animais, eu botei pros gatos. Cara, mas sabe uma coisa que eu acho bacana? Esse sentido, você realmente sustentar a piada. Né? pode crer. O Rafinha... É essa parada que a gente fala, a gente não Aham. pode se deixar. Se a gente deixar, mano, um me coloca limites, outros já vão me colocar É limites. verdade. A minha tia que me cria, eu não filmo ela. Porque ela não gosta. Então, eu raramente filmo ela, só se for alguma coisa que eu tô fazendo uma história, ela passa assim. Mas eu não deixo de fazer piada com a minha tia. Ontem mesmo postei uma story que eu fui reclamar, que eu sei que ela me xinga. Que eu fui reclamar dizendo que o café tava amargo. Só que eu filmei eu.
E aí eu falei, o café tá amargo. Ela, vai tomar no teu cu. Entendeu? Pode crer. Só que assim, é como o pessoal fala, não vai expor, tá, tio? Não, eu não vou expor, mas tipo, a voz dela saiu, a piada ficou ali. Aham. E pode concluir. Não, pois é, essa ideia de realmente o cara sustentar a piada, né? Eu acompanho o Rafinha Bastos também, eu acho ele um puto humorista, eu gosto acho bacana o estilo de humor dele, mas eu acho que nessa levada, uma das coisas que ele pecou, não vou dizer que ele pecou, né? Que vai nessa onda do limite do humor, né? Que quando ele fez aquela piada lá com a Vanessa Camargo, quando ela tava grávida, era até polêmica e tal, ele sempre fala sobre isso, né? E ele sustentou a piada, né? Ele até fala que ele foi falar com o pai lá com o esposo lá da Vanessa Camargo e tal, enfim, né? Rolou toda a história. Só que qual foi a cagada dele, na minha opinião? Quando ele foi naquele de frente com o Gabi, eu acho, lá com a Marília Gabriela. Que aí Esse eu não vi. ele deu assim, Passou ele mostrou pano. isso, ele deu uma levada um pouco mais humana, né? Oh, meu pai ficou triste, isso foi muito pesado pra mim, né? E como se ele tivesse se arrependido de certa forma, né? Mas eu acho que aquilo ali foi um momento de fraqueza, né? Mas Foi um momento de eu vou te fraqueza falar, dele. eu vou te falar uma real. Tem piadas que a gente faz que arrepende. Eu já tive que sustentar, eu faço algumas piadas hoje, por exemplo. Já fiz piadas falando do meu pai, que meu tio não gosta, mano, que era irmão dele. Mas meu pai realmente era alcoólatra, meu pai realmente espancava minha mãe, meu pai realmente me bateu. E aí eu começo a falar mal do meu pai, eu falo que meu pai era assim, aí eu falo que falo as paradas tudinho. Aprendi muita coisa com meu pai, aprendi como é que se enforca uma mulher sem que ela morra, só desmaie. E comecei a fazer isso. Aí quando chega no final, eu falo bem assim, vocês que riram dessas piadas, vocês vão todos pro inferno. Se encontraram meu pai lá, diz que eu mandei ele tomar no cu. Aí, tipo, meu tio não gostou, pô, tá falando do meu irmão, e é teu pai e tal, não sei o quê. E aí, porra, meu tio é um cara top pra mim, assim, um cara gente boa pra caramba. Não gostou, só que assim, eu não. Aí eu falo, qual é o meu trabalho? Eu falo, tio, é meu trabalho. É piada, é piada. A visão que o senhor tem do meu pai não é a visão que eu tenho dele. Ele não foi realmente um pai pra mim. E aí tem essa parada, tipo, tocou numa sensibilidade dele. Assim como toca em qualquer um. Tocou na do meu tio, mas eu continuo fazendo. Sim, sim. E aí o Rafinha Bastos fez uma parada, quando ele era apresentador do Agora é Tarde, que eu achei maravilhosa. Ele pegou e falou, começou a falar, eu quero pedir desculpa pra família Camargo. E ele fez um texto, não procura no YouTube que tem. Ele pedindo desculpa. Quando ele pede desculpa, o pessoal do Bideobaldi quer tocar música, ele, não, isso não é piada não fica tocando musiquinha triste não e tal. Vocês começam a levar a sério do que ele tá falando. E aí ele fala, então, me desculpe por tudo que eu fiz. Aí quando ele acaba, ninguém tinha se tocado, que era dia 1º de abril. Aí ele fala, e eu quero lembrar vocês que hoje é 1º de abril. Aí todo mundo começa a tocar, fazer uma festona. E eu achei uma sacada muito boa, porque realmente era 1º de abril. Sim. Mas assim, a piada, só continuando lá, mas essa piada sempre vai ofender alguém, né? As piadas, alguém vai se sentir ofendido. Quando tu puxa a religião, aquele cara que realmente é mais fervoroso e tudo mais, vai se ofender um pouquinho. É como tu né? falou, todas as piadas ela ofende alguém, Uhum. todo tipo de piada. Uhum. Só que tem umas que são pesadas pelo público ser o mais fervoroso. Por exemplo, de religião, falar de Deus, nem todo mundo é ateu. Uhum. Existe muito cristão. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Eu faço piada, tipo, com ateísmo, mas eu já como visão de comediante, eu já entendo. Mas tem gente que não vai entender, entendeu? Então, por que é pesado falar de Deus? Porque é um ser supremo para todo mundo, para uma galera, entendeu? Para quem é ateu, não. Então, isso é um pouco mais pesado. Mas o fato de eu falar feio é ofensivo para alguém. Eu falar, quando eu falo que eu não tenho dente, eu falo do apelido, teve gente que fala, pô, meu tio não tem dente, eu não acho certo eu falar isso. Meu tio se acha feio, sofreu bullying e teve depressão. Eu falei, eu também. Botei uma corda no pescoço e me joguei, pô. Sorte que o galho quebrou. Nem o inferno me quis, eu faço piada com isso. Eu falo assim. Mas realmente eu fiz isso. Então, a minha ideia é passar alegria para quem justamente está sofrendo isso. Então, trazer identificação. Se o cara se ofendeu, eu sinto muito. Não posso fazer nada. No meu Instagram, geralmente eu posto muita coisa meio depressiva, assim, né? Eu fazia muito isso. Mas não é porque eu sou depressivo, é pra mostrar pras pessoas que Que sempre tem é possível se matar. que sempre tem uma vida pior do que a dele, né? A psicologia reversa. É a psicologia reversa, assim. É o psicólogo, você, Eu então, sou, né? cara. Psicólogo do Instagram. Lumena. Psicologia reversa, quando ele criar uma multidão, todo mundo um suicídio coletivo com mel. É isso aí, começa hoje a campanha, então, galera.
brincadeira. Mas Pelo amor de cara, Deus, pra bicho. mim, tu não pode se limitar. Tu não pode. Tem um dos comediantes daqui, o Roger Siqueira. Teve Roger aquela bacana. parada da menina que ela era Miss, eu acho, era alguma coisa assim. Mano, eu não sei, eu sei que ele Ah. fez um vídeo lá, Aquela e lá. aí ela falou bem assim, ó, tu tira o vídeo do YouTube e eu te processo. Ele falou, então processo. Miss Miss Amazonas? Amazonas, tu assistiu o vídeo do Direção. Roger? E aí, cara, porque o que aconteceu? Ele fez umas piadas que eram reais, fazendo coisa, e ela se ofendeu. Fizeram um meme com uma cara de cachorro e o cabelo dela dizendo que é ela, e ela achou isso engraçado. Aí ele falou, porra, o meme que chamam dela de cachorro foi mais engraçado, porque ela compartilhou e botou kkkk no meme. E com ele, aí ele falou, então... Se sentiu ofendido por Aí ele uma falou, coisa então e- me processa. Mano, o Roger Siqueira teve treta com o Carlos Porta. Eu não sei nem podia estar falando essas coisas aqui, mas eu tô falando. Mas das pessoas que se ofendem com piada, né? Só que assim, ele sustenta, mano. Tá ligado? Ele é comediante, ele sustenta e vai, mano. Ele vai Eu acho embora. que aquela do Rafinha foi um momento que eu acho que ele tava um pouco mais. Tocou um pouco na ferida ali dele, né? Acho que foi na Eu acho que família, o- né? acho que- Quando acho foi que pra tem- família, ele acho que ele ficou realmente um pouco mais. Mas acho que sentido, né? o programa que ele tá, tu falou da Gabi, né? Tem essa questão da entrevista, que ela também invasiva. É uma coisa mais Ela é pessoal, invasiva, né? Ela é é, invasiva também. ela não né? é Ela uma coisa. invasiva. Ela não Talvez é, ela Mas assim, tenha- tirando isso, pô, o Rafinha sempre foi. Até assim, hoje ele- sustentando a piada. Até hoje Isso ele é bacana, fala, né? Isso Que é bacana. ele, cara, eu comprei essa piada, então eu vou usar ela pro resto da minha vida. Eu assisti, foi um que ele fez agora, um eu acho podcast que também, né? eu acho que foi fila de piadas que ele participou. Alguma coisa que parece que foi o Thiago Ventura falou, não sei o que, de bebê. Não, foi no Podcast. Foi do podcast, no Mais que 8 minutos? Os barbichas, pô. Hum. Os barbichas. Aí eles começam a fazer cenas improváveis e tal, e começam a falar de bebê. Ele, não, bebê, não. Aí ele ele tava como MC, né? Ele apertava a buzina, não, bebê. Eu tô aqui, faz piada com bebê, não. verdade. Bebê não Entrevistou, gosta. pô, o Whindersson Nunes no 8 minutos. Aí a É. esposa do Whindersson tá grávida, né? Tá gestante e tudo mais. Aí o Pô, não trouxe minha esposa aqui porque, né? Sabe, a minha vaca. Tipo, é Mas bom essa pô, sacada. o cara, bicho, é muito bacana. Eu achei muito engraçado. O comediante é assim, olha só, se um dia, se vocês forem entrar no grupo do WhatsApp que eu tenho, que só tem comediantes, vocês vão ficar horrorizados com coisa que sai ali, mano. Só tá que ligado. é entre a gente. Aí vem aquela, pô, essa piada não pode ser feita, não, mas é engraçada pra caralho. Mas não pode fazer, não pode A fazer. licença poética é a noite negra do É. humor, né? Mas tem piadas que eu vou contar uma para vocês fora daqui, porque essa daí não serve para te contar nem não serve para te contar nem show. Tem a do porque é Secom que muito- você tava. Essa que você. Não, essa daí contou. até que vai. Porque É leve, né? É porque eu digo, não, eu digo, De tirar os cabelos, né? a piada lá, o Secom, pra quem não sabe, é o Hospital do Câncer, né? Piada de perder o cabelo. Aí, vocês sabem como é que é uma reunião de piolho dentro do Secom? MST, Movimento Sem Teto. Aí, pois é. Não, a parada é a seguinte, eu não tenho filtro. Quando a gente vai, a gente não tem filtro. Aham. Aí, como eu tava contando pra vocês, que a minha tia faz... Tanto é que minha tia teve um câncer na axila, pô. E aí ela só não perdeu o cabelo, né? Perdeu o sovaco. Ela não perdeu o cabelo, a minha tia. Quem perdeu foi a filha dela, pô. A filha dela não tem câncer, não. Ela casou com um traficante. Aí... Aí, não, mano, é porque a gente não perde. Não dá pra perder, não dá pra perder a piada. Não dá pra perder. Não pode perder a oportunidade, né? Aí eu fui lá e fui pegar um remédio. Quando eu chego na fila, 2 pacientes do Secom na porrada, no couro. Aí eu do lado de segurança falei, bom, pelo menos é fácil pra te apartar, que não tem puxão de cabelo. E foi rápido, e o cara olhou pra mim, eu acho que deu vontade dele me bater e dar um tiro na minha cara. Mas é porque a gente não tem filtro, pô. A gente ligado, às vezes tô ligado. solta. Aí quando pensa, eu ando com o celular o tempo todo, às vezes a gente anda com um caderninho. Eu não trouxe meu caderno hoje, porque eu anotei tudo no meu celular. Às vezes eu anoto tudo no meu celular. Mas quando vem a ideia, já escreve. E às vezes uma piada que tu fez, ela te gera um texto de 7, 10 minutos. Maneiro. É tudo experiência. É tudo experiência. Mas a gente não pode. Eu digo por mim. Eu acho que eu não posso deixar me limitarem. Pode não crer. posso, Não, cara. Não pode posso. crer. Se eu- O próprio Rafinha falou, né, sobre essa parte de que realmente se ele ofende, se assim, particularmente, né, tirando aquela figura do humorista, se particularmente ele te ofende, né,
ele pode chegar lá, pô, cara, né? Se você realmente se sentiu Uhum. ofendido, cara, desculpa, mas é meu trabalho, né? Eu preciso fazer o humor, né? E você precisa entender que aquilo ali é um personagem, né? Eu tô fazendo meu trabalho nesse sentido. Não é minha opinião pessoal, né? E se a pessoa tá assistindo, né? Ela também, de certa forma, tem que estar um pouco preparada para ouvir alguma Aconte- coisinha, né? Aconteceu uma parada comigo agora. O Flamengo foi campeão brasileiro, né? Uhum. Aí eu fiz uma piada Legal assim. aqui. Eu fiz uma piada assim. Eu filmando o... Só pra te ter uma ideia, eu sou palmeirense e eu faço piada com o Palmeiras. Eu tenho uma piada que eu fiz com o meu cunhado, que o meu cunhado, naquela final que teve Flamengo e Liverpool, Uhum. foi Liverpool? Liverpool foi da Flamengo Mundial. É do Mundial? Uhum. Aí eu falei bem assim, Gleidson, meu cunhado, tu vai assistir a final domingo? Ou tu vai assistir a final onde domingo? Ele, não, Daniel, a final do Mundial é sábado. Eu falei, não, pô, é domingo, eu vi, não tava no Facebook. Ele falou, não, pô, é no sábado. Eu falei, eu vi no domingo. Ele, pô, Daniel, tá fora do Mundial. Eu falei, Gleidson, eu sou palmeirense, se tem uma coisa que eu não entendo, é Mundial. Ou seja, eu faço piada com isso. Aí eu peguei e fiz uma piada, quando estavam levantando a taça, eu fiz um vídeo, tá até no meu Instagram, acho que eu apaguei, não sei se eu apaguei. Mas eu não apaguei, não é porque me limitaram, é Uhum. porque quando não dá muita visualização, eu tiro. Uhum. Porque tipo, não vai me render nada, então tem que deixar pra Sim, quem vai sim, me sim. acompanhar os vídeos realmente que são de relevância. E aí eu tava filmando aqui, e aí quando ele levanta, faz campeão, começa um de tiro, pô. Pá, 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 pá. Eu editei e fiz esses tiros. Eu falei, Pode crer, eita, eu vi. porra, é assim que é a comemoração dos flamenguistas e tal. Aí eu postei isso no meu status do WhatsApp. Aí uma pessoa foi lá e falou bem assim, eu acho esse tipo de piada ridícula. É por isso que tu não cresce. É por isso que tu não cresce no teu sucesso, tu não tem sucesso, não sei o quê. Falo, cara, aí eu falei, pô, mas isso é piada pra quem gosta. Não gosta, simplesmente pula, passa. Pra que tu vai responder? Aí, hoje em dia a gente aprendeu a ignorar haters. Sim, sim, é Entendeu? importante. Isso é muito importante. Outro Pra dia, tudo, né? Não é na internet, eu então... fiz uma outra, cara, que eu não lembro. Que o cara foi no meu Facebook e falou, cara, eu nunca te achei engraçado. Eu falei, tá me seguindo por quê então ainda? Porque eu fui lá ver, tava lá, tá seguindo ainda. Aí eu falei, só ignora, pô, só ignora, não Pode gosta. Beleza. Mas antes de ignorar, manda um pix aqui pra mim. Inclusive, Inclusive, né? Porque aí muita gente chega, como eu tô te falando, quando eu ganhei um cachê, bem quando eu falei pra vocês aqui Uhum. fora, que naquele dia que eu ganhei um bom cachê, eu ouvi um eco aí, foi? Eu vi parecia um eco, ou eu que tô falando alto mesmo. Não, pô, continua. Aí dá vontade, às vezes, de pegar o contrato, o valor que tava aqui, tá aqui, ó. Eu não sou engraçado, eu não sou comediante. Mas tá me dando isso aqui, dá vontade de chegar na cara do filha da puta. Mas não vale a pena, não vai valer a pena, entendeu? Tem gente que vai pra me assistir porque gosta do meu trabalho. Eu faria de graça, por que eu não faria também o pessoal me pagando? Eu sempre gostei, maneiro. entendeu? Eu não entrei na comédia pelo dinheiro. Eu entrei porque eu sinto que eu posso. E aí eu também não faço pra uma coisa que é certo da comédia. Tu não tem que fazer pensando em agradar as pessoas, tem que fazer pra ti. Então eu gosto das minhas piadas. Se eu achar muito pesado, eu não coloco. Cara, isso eu estava conversando com o Mel antes da gente começar a ideia do podcast, né? Essa questão de mídia, a gente tá falando um pouco no piloto também, que é o futuro, né? Você tá na internet, de alguma forma, você quiser vender, você é um advogado quiser vender o seu peixe, você é um contador quiser vender seu peixe, a internet tá aí pra isso. Mas quem vende peixe é peixeiro, normalmente. Então, isso é verdade. Eu não sei se tu entende do que é. Pra te ver como não entendo, né? Porra, agora eu me perdi. Não, pô, foi mal. Eu te falei, eu sou sem filtro. Foi bacana. Faz de novo. Faz de novo. Eu te falei, eu sou sem filtro. Sai assim. Não, mas aí Eu tava falando da gente no podcast, que esse negócio de internet. Sempre Cara, o cara já quer foi. vender o produto Então, dele. aproveitando esse tema aqui. Porra, foi mal. O outro safado mandou um. Não me arrependo não, mas foi mal. Não foi não se bacana. arrepende. O outro Não se safado arrependa. mandou um comentário aí, né? Parabéns pela iniciativa, colocando Manaus no mapa. E aí, pra quem não sabe também, né? A gente é um podcast. Pra quem não sabe, eu superei, como de comediante, eu superei Murilo Couto, Em quê? o comediante mais feio do norte. Agora sou eu, não é mais Murilo Couto. Entrar pro Guinness aí. Faz xixi, tu perdeu o raciocínio? Não. Porque a tua cabeça... É maceta. Mano, o Mel Kids, cara, era engraçado. A gente tava com a calculadora aqui assim, quanto é tanto esse quanto? Aí ele falava do nada, 57. Aí,
Porra. E aí a gente ia fazer. Era 57. Aí, uma vez a gente tava vendo. A gente foi na Ponta Negra, que foi gravar um negócio, né? Do vídeo que a gente fez. Aí tinha uns guardinhas de trânsito, eu ainda me lembro até hoje. Aí o guardinha passava, foi dando multa, tava dando multa pra uma galera. Aí quando ele tava dando multa pra um aqui, os outros já estavam saindo, que sabia que ia levar multa, tava indo embora. Aí a gente tava falando, se fosse Melquiades, mano, eu só boto o motorista aqui, vai embora, que vai decorar tudo. Vai dar uma canetada. Ele era muito rápido com decorar números, essas Ainda coisas. são A gente vai virar Ele ainda não contador. perdeu o raciocínio até agora, quer ver? Continua falando que ainda sabe Não, o que tá pois falando. eu sei. Ó, ele sabe, não perdeu o raciocínio, Eu perdi, uma mano. piada, e ele continua. Não, eu queria falar que tem o nosso podcast, né? Que a gente tá aqui com o primeiro convidado, Daniel. Que daqui a pouco vai fazer show. Então você que tá vendo aí ao vivo, quiser ir lá no... Na Toca da Comédia, Toca pode da ir lá Comédia. que você não vai entrar, que tá esgotado. Ah, é verdade. Mas tem um link ao vivo. É, que também é pago, eu não sei se você entra no Instagram, pede o ingresso lá e conversa com o Roger Siqueira e aí compra. Acho É R$20 pra assistir a família todinha. Acho que vale a pena, viu? Mas eu queria falar que existem outros podcasts aqui em Manaus, né? Acho que a nossa iniciativa, desde o começo a gente fala, não é criar intriga ou ser rival e tudo, mas sim criar aquela que a gente tava falando no começo, né? De criar uma... Agora eu perdi a palavra. Criar uma cena, né? Aham. Criar uma cena de entender que tem outros podcasts e que a gente deve crescer juntos, né? E isso funciona na comédia também. Com certeza. E aí falar que é tem um o... ajudando o outro. Falar que tem o Jaraquicast Jaraqui e o Cast. Trip Talk. Trip São Talk. os dois que a gente conhece, né? Futuramente terá o podcast do grupo Segunda Divisão, mas a gente não tem ideia de nome ainda. Porque Segunda Divisão parece coisa de futebol. Vasco Podcast. É, da Vasco Gama Podcast. Podcast. Botafogo, Cruzeiro, Vasco, vai ser o nome do podcast. Mas, pois é, falar pra você também que tá aí assistindo, vai também assistir no YouTube depois, né? Que tem outros podcasts pra você acompanhar também, fazer esse link. Também você que tá assistindo, chama seus amigos, manda o link pros seus amigos aí e trazer público. A gente vai trazer novos convidados, né? Se Deus quiser, vai ter muitos convidados aqui, vai também melhorar o ambiente e tudo. É, E falar isso, né? Que a gente tá fazendo, mas não tem só a gente, né? Já existe uma cena aí que tá crescendo e vamos colocar o Manaus no mapa, né? A gente já... E Já tá, na verdade, né? conheçam o stand-up amazonense, cara. É muito Sim, bom, sim. é muito bom. Tirando eu, o resto é muito engraçado. Vai lá. E bonito também? Ah, bonito também, fica meio difícil, né? Bonito não precisa é- tirar, né? Pelo menos se for por causa de beleza, então nem adianta. Porque já é de Manaus, né? Eu já perdi aí. Mas aqui mudando de pau pra cacete, que nem falava meu pai, a pandemia foi foda pra vocês, né, cara? Porque, assim, o stand-up a nível nacional, ele, por exemplo, a nível internacional, Estados Unidos, outros lugares do mundo, já tem desde sempre aí, né? No Brasil tem mais ou menos, mas não era chamado como stand-up, né? Mas o stand-up em si, eu acho que desde talvez 2010, 2011, que foi ganhando mais proporção, mas deu boom mesmo, acho que depois de 2015, 2016. E aqui em Manaus, 2018, 2019, que tava engrenando, né? Aí veio a pandemia e... Cara, no meu caso. Lá vem, né? É pesado o que eu vou falar, mas no meu caso, eu vou dizer pra vocês. Como é que eu me sinto quando entrou a pandemia? Eu me senti como uma prostituta que foi estuprada numa dupla penetração. Que ela foi fudida pelos dois lados e não ganhou nada. Por quê? Porque eu sou garçom que trabalha em eventos e sou comediante. Mexeram nos dois lados do meu bolso. Eu não tava ganhando nada. Tipo, era a minha vivência. Era de garçom. A comparação foi ótima, né? Eu sou um gênio. Com J. Fudido pelos dois lados e não ganhou nada, pô. Tipo assim, era evento que eu trabalho como garçom, tem empresa de garçom. E era a renda de onde eu tiro e os cachês dos shows. Não podia ter show, não podia ter evento. E o auxílio emergencial ajuda quem? Ajuda quem? De verdade. Eu ajudou porque eu moro na casa da minha tia, com os meus irmãos primos, não, com meu irmão, lá eu tenho um quarto, Minhas sobrinhas filhas. não pago aluguel, moro de favor, mas não pago aluguel. O que eu pago? Eu tenho que fazer serviço pra minha tia. Eu faço serviço pro meu irmão, levo minha cunhada pra fazer um. Parece que eu tô levando minha cunhada pra fazer algumas coisas erradas. E pra ir em banco, resolver algumas coisas assim. É assim que eu tô vivendo a vida. É um aluguel que eu pago na minha casa. E ele tava me ajudando. Pra mim foi bom que eu não pago aluguel. Agora imagina o pessoal que paga aluguel, que tava nessa complicação. Mas não quero entrar por esse assunto. Mas a pandemia foi ruim pra mim nisso. Foi ruim. Mas, por incrível que pareça, o ano de 2020 foi o melhor ano que eu vivi em questão da comédia. Porque eu ganhei visibilidade,
Ganhei aquele cachê maravilhoso que eu contei pra vocês ligado. aqui fora. Bom. Ganhei muito bom. 2 visibilidades dentro do Teatro Manauara, 2 oportunidades boas. Conheci nome grande da comédia, Léo Lins, fiz Open com Léo Lins. Mas isso no meio da pandemia? Durante a pandemia? Quando deu aquela Assim, é liberada, flexibilizada, né? aquela primeira, Ah, pode crer, pode crer. aquela primeira liberada lá. Que aí teve esses shows, porque como dá aquela liberada e volta, a primeira coisa que o pessoal quer é fazer show, Pode porque crer, a gente quer, aí vem com todo aí olha só, apareci na TV, eu sempre Verdade, quis, tu foi no Siqueira, né? eu fui, mas tipo, a gente só foi mesmo fazer vídeo de celular, não aparecendo no programa. Não cheguei a aparecer no programa. Eu fui pra crítica, fui entrevistado no Magazine. Ninguém assistiu maneiro. porque é no Magazine. Nunca mais a crítica me chama pra ir no Magazine. Na época dos crentes, né? Que era lá em 2015, foi quando eu saí do curso, né? Que a gente falava aqui no começo. A gente foi num programa também que era o Câmera 13. Ei, moleque. Câmera 13, caraca. Tem no YouTube. Procura os crentes com Z, os com Z e crente com I no final. É uma merda, moleque. Cara, não tenho palavras, assim, é uma merda. Quando tu é um comediante, quando tu é voltado pro lado do humor, principalmente o stand-up. Tem gente que acha não, ele é comediante, ele faz stand-up. Eu vou ficar de frente pra televisão fazendo stand-up. Vai ficar uma bosta. Porque tu precisa de um público, precisa daquele preparo, precisa de um público. O câmera vai estar rindo, mas o trabalho dele é ficar em silêncio. Sim. Então ele vai se segurar se ele achar engraçado. Tudo só funciona se for um bate-papo. Aí só a câmera rindo assim, né? Câmera balançando. Câmera balançando. Agora botar aquela risadinha do Chaves. Parece um monte de latido de cachorro, já reparou? Assiste Chaves. Pode crer. Assiste Chaves e na hora da risada você ouve que parece um monte de cachorro latindo. E aí a dinâmica não é boa, pô. Não é boa. Aí, mas como eu tava falando, 2020 foi o melhor ano pra mim por tudo isso. Porra, que maneiro, Eu cara. ganhei reconhecimento, cresci Legal. e muitas coisas. Cresci como homem, comecei a namorar, que é alguma coisa mais difícil pra mim era conseguir namorar. No meio da pandemia, hein? No meio da pandemia. Caraca, hein? Pra vocês verem o quanto que a pandemia deixou as pessoas desesperadas. Eu tinha falado isso no começo, mas é real. E, olha só, a minha namorada, ela é engenheira mecânica. Não, sério, eu vou casar com ela. Eu vou casar, a gente já decidiu. Não, sério, eu vou casar. Porque assim, ó, ela é engenheira mecânica, ela é fotógrafa, ela é empresária, bem sucedida. Falei, cara, vou investir, cara. Eu sou comediante, não ganho porra nenhuma. Alguém tem que ganhar dinheiro nessa. Vai dar o golpe da barriga ao contrário. Ao contrário, cara. Eu vou ser o. E nem dá. Nem pode. Dá uma barrigada nela só, né? A quarentena me deixou. A quarentena engordou vocês? Sim. Não, eu ganhei um peso bacana. E fizeram uma pergunta aqui também, fora a pandemia, assim, que eu acredito que tenha sido um tempo difícil, como você falou, foi duplamente estuprada. Aí, teve algum período difícil, assim, pra ti? Cara, quando eu nasci. Não, cara. Quando eu nasci. Não, foi difícil pra tua mãe, pô, não foi pra ti. Quando eu nasci, olhar o médico me colocou no colo da minha mãe. Ela olhou e falou: doutor, que é meu filho, a placenta era pra você jogar fora. Essa porra não presta, não. Minha mãe te olhou e começou a chorar, né? Até hoje, quando eu chupo limão, o limão faz careta. Mas, assim, né, na comédia, assim, nesse tempo aí, tem 2 anos que tu vem fazendo aí? 3 anos. 2018, tu falou, né? Não, eu comecei em agosto, 1º de agosto de 2019. Então vai fazer 2 anos Vai aí. fazer Nesse 2 1 ano e anos. meio, mais ou menos, aí. Fora a pandemia, teve algum período... Eu vi que tu posta no Instagram, algumas vezes tu quis desistir e tal. Foi antes da pandemia, eu fiquei desempregado. E aí foi o momento mais difícil, porque, cara, eu Então foi moro triplamente... triplamente estuprado. Ou seja, uma prostituta que tava pagando boquete, levando um anal e um vaginal. E sem receber. Por isso que... Não, porque, cara, era assim, ó. Eu só Quando lembro eu- aquela piada do espanto lá. Eu Eu- gosto de bater. Eu Caralho. trabalhava avulso num restaurante. O meu patrão, ele era irmão do Arlindo Júnior, que o Arlindo Júnior faleceu. Uhum. Ele era irmão do Arlindo Júnior. Aí ele tem uma distribuidora de água
Ele aluga apartamento, tem um restaurante e uma locadora de carro. E o que mais dá dinheiro pra ele é ele ser irmão do Ali do Gigante. Não, mas... Pode crer, mano, pode crer. Mas real, e ele tinha isso tudo. Ele tinha isso tudo, pô. E eu trabalhava como um boy. Tipo, faz tudo pra ele. Eu trabalhava atendendo no restaurante dele como Gogo garçom. Boy, Motoboy. Boiola. Aí acontecia o seguinte, eu trabalhava pra ele no restaurante, eu atendia as mesas, quando acabava eu lavava a louça, descia pra locadora de carro, lavava os carros, se aparecesse entrega da água era eu que levava. Nas E costas, pra- ela correndo. E pra limpar o corredor dos apartamentos, era eu que limpava e às vezes até cobrava aluguel. Eu falei, cara, Caraca. eu falava pra ela, cara, no dia que a tua mulher viajar, não tenta me substituir por ela, não, por favor. Mas sério, aí eu fazia isso tudo. Só que eu ganhava bem pra isso. Eu ganhava. Porra, eu- mas também, né? também Porra. ser quadruplamente estuprado. Aí Ganho de eu banho, né? recebia por semana, mas era avulso. Hum. Então não tinha um seguro futuro para Entendi. dinheiro, entendeu? Como não tem até hoje, que eu trabalhei de carteira assinada na minha vida 2 vezes só. E aí era avulso. E aí eu tava trabalhando lá com ele bacana, tava beleza. Aí tive um problema com ele. Aí eu comecei a morar lá. Morava no escritório dele. E aí começou a ficar meio chato isso daí pra mim, morar lá. E voltei pra casa da minha tia e ainda trabalhando com ele, a gente começou a ter um problema, um desentendimento, aí... Enfim, peguei as contas. Parei de trabalhar com ele. A partir daquele momento, todo final de semana, eu tinha uma grana e toda quinta-feira eu tinha dinheiro do Uber pra eu ir pro Red Dog fazer stand-up. Eu comecei a ter que ir a pé. E, mano, Caraca, Betanha pra Ver Alves, É uma pernada. Zona né? Sul, ali é Ver Alves, é Djalma Batista, ali perto. Caraca, velho. Uhum. E é 1 hora de pernada. E eu fazia porque eu gostava da comédia. Só que vai desanimando. Com certeza. Isso cara. foi me desanimando. E aí eu não conseguia emprego. Aí eu ficava na casa. Eu tava na casa da minha tia, só que assim. A minha tia abriu as portas de livre e espontânea vontade, mas também é sacanagem. Eu ficar lá só comendo e não poder ajudar. Entendeu? E aí ficou muito difícil. Aí foi quando eu realmente botei pra cima no serviço de garçom. Aí eu falei, pô, agora vai. E aí quando chega final do ano, é que a gente arrebentava. Tá ligado? Entendeu? Em 2018 a gente arrebentou. Entrou a pandemia em 2019, eu não tava ganhando dinheiro Arrebentou com com nada. você, né? Aí arrebentou a gente. Aí foi o período que eu tentei desistir, não foi o período do desemprego. Aham. Foi o período de pandemia e desemprego. Saquei. Aí foi quando eu pensei em desistir da comédia. Mas respondendo a tua pergunta, qual foi o período que foi mais difícil pra mim antes da pandemia? Foi o desemprego. Saquei. Esse desemprego aí, depois desse, porque eu não tinha mais a renda, eu não tinha como ir. Aí foi quando o dono do Red Dog falou, mano, vem e eu pago o teu Uber de ida e vinda, quiser comer alguma coisa, come aqui. Caraca. E aí o Marcos também passava e ia me pegar em casa. Caraca, Maneiro, Então maneiro, foi ali. O pessoal se ajuda, pô. O pessoal Tô se ligado, ajuda. tô ligado, tô Foi um ligado. momento difícil que eu pensei em parar mesmo, assim. E em contraparte, pra gente não terminar nesse clima de bosta, né? Quase colocando a música triste aqui, né? Pois é. Fazer um Ladrão! solo Aí o Chaves saindo. Ladrãozinho! Ladrãozinho! Qual foi o momento mais foda, assim, pra ti? Teve o do Mega Cachê, mas acho que teve... Enfim, qual foi o momento mais... Só um? Não, pode... Pode falar aí, velho. Cara, a minha entrevista no Magazine, olha, eu me redimindo. Quero ir de novo lá no... A crítica me chama de A novo. crítica chama eu. Cara, a minha primeira apresentação no Teatro Manauara, que não foi o do Cachezão, Pode crer. que foi o da Master Cultural, que era... Como é que era o nome? Manauara Cultural. Que teve... Eu lembro. Teve show de teatro, teve teatro, teve música. E o primeiro foi o stand-up comedy. E, cara, a gente fez 2 sessões lotadas, Caraca, que foda. Pô, é maneiro, hein? sendo que foi o único dos eventos do Manauara Cultural que teve 2 sessões. O teatro não teve, a música não teve, mas a comédia teve. Caraca. 2 Caraca, sessões. muito da hora, muito da hora. E independente de cachê ou não, né, essa daí foi muito, porque foi a primeira vez que muitos amigos que queriam me assistir no palco foram me ver. Foi muito foda. E eu acho que um dos mais especiais na minha vida agora foi o meu especial de comédia, o meu solo.
que é o aparência não é tudo. Ele ia pro YouTube, a gente preparou tudo, aí o cara fez a conexão do... tipo, Putz, filmou, você falou lembra que eu isso contei aí. essa história? A gente filmou tudo e tava pronto pra ir pro YouTube. Na hora que o cara foi ver a imagem perfeita, mas o áudio não passa, do Caraca. microfone não passou nada. Foram Caraca. 1h30 de show sem som nenhum. Caraca, Mas o velho. show em si foi perfeito, cara. tu Juntei não- amigos de infância, Porra, que da hora. ex-namorada, namorada. Nesse show, minha avó morreu nesse dia, por isso que eu não fui. Pô, tu vai terminar de novo. Caralho. Quando vocês pensarem em morrer, por favor, espera um dia depois do show. Daí depois tu morre. Tá. Porra, foi mal. Não, ele não podia nem precisar ter dado satisfação. Não, é porque eu só não fui porque minha avó morreu. Mano, não fui porque eu dormi. Simples. Cara, mas tu Cara. tem esse teu show salvo? Fora o sem áudio? Não, eu tenho saldo na minha cabeça. Putz, Mas eu vou vai fazer, vai fazer, eu vou né? fazer, eu vou Vai fazer. gravar? Porque Dublava agora- ele, pô. Dublava e eu colocava acho- pra risada do Chaves. Os latidos de cachorro. Não, a minha ideia é agora fazer um especial diferente. Sabe aqueles especiais que tem um extra que mostra eu saindo de casa, mostra Ah, sim, o público pode crer. chegando. No dia não ia ter isso, Eu ia já ter ia só fazer- eu Eu já falando. ia fazer uma piada negra com especial aqui. Velho. Não vou fazer não, porque... Faz não. Não vou fazer não. Eu chego Tu vai fazer especial diferente. Tu vai fazer especial diferente aí. Não diferenciar, não diferente, mas eu quero fazer um especial com toda essa parada de chegando público, o marketing todinho sendo Pô, feito. maneiro, maneiro. Legal, maneiro. Eu quero... Não sei, uma Tipo, coisa só tipo o a Whindersson câmera do Nunes, né? show. O Whindersson Não é Nunes só o entrando, show, né? chegou falando. Tipo, fazer o marketing bacana tudinho. Legal, Aqui em legal. Manaus só tem um cara que tem um solo de comédia no YouTube, que é o Roger Siqueira. Sim, sim. Eu quero ser o segundo, então, por favor, os comediantes não façam, esperam eu fazer, tá? Depois vocês... Foda-se. Eu sou o único comediante do meu bairro, cara. Sou o único comediante. Tem um Pô, que, mas também- tem um que tentou lá, só que ele era gordão, morreu de infarto. Não, sacanagem, ele tá vivo ainda, só que ele é do São Lado. E aí, mas é bom. E momentos especiais, como tu tava falando, foi o dia... Meu primeiro show no bairro da Betanha, foi na pizzaria onde eu trabalhei. Pode crer. Numa Eu acompanhei pizzaria esse eu aí trabalhei, e o meu irmão tava lá assistindo. Porque eu Teu só irmão de tô... sangue ou teu irmão O de primo? sangue. Ah, tá. O que tá fora da suruba. O que é sangue mesmo. Não chegou a tempo, né? Meu pai já tinha terminado. Foi especial pra mim, porque dentro do meu bairro, com todos os meus amigos olhando, e o meu irmão tava lá, que Show. eu tava na comédia por causa dele. Sim, sim. Você E foi o único show que ele assistiu até hoje ainda. Ele ainda não teve oportunidade de ir, nem no meu especial ele não pôde ir. E esse foi um dos momentos mais especiais, assim, Ok. pra mim. Mas tem uma data assim, tu pensa, sonha pro especial já pra gravar de novo? Ou Assim que puder aglomerar. é melhor, né? A ideia puder é muita essa, porque gente, eu quero casa cheia. Sim, Eu verdade, quero, verdade. Eu quero é. casa cheia. Faz sentido, Burrice, claro, né? Minha aqui, foi mal. Não, é porque o que eu fiz o que eu fiz no Red Dog foi casa cheia no limite, né? Dos Sim, 50%. sim, claro. Antes, lá na época, era 50%. Agora eu não sei como é que. E lá no Red Dog eu fiz numa segunda-feira. Foi E- assim, eu lembro. Pois é, e aí tem gente que tá trabalhando, tem gente que não vai ficar até tarde porque vai trabalhar no outro dia. Eu sim. quero fazer num sábado, para um domingo tá todo certeza. mundo tranquilo, Isso. entendeu? Show. E aí aí não vai ser mais em bar, eu vou alugar um local pra eu fazer, se eu conseguir até o Porra, teatro, quem maneiro. sabe que eu consigo o teatro, Porra, maneiro, cara. entendeu? Mas a visão é alugar um local, fazer um palco lá dentro e fazer lá. Caraca. Mas mesmo no Red Dog, foi ali que eu percebi que eu realmente estou virando um comediante e que eu tenho pessoas que me apoiam. Porque na segunda-feira, era um show, era numa segunda-feira e o pessoal pagou pra me assistir. Porrada, Pra ver o velho. quanto que existe Porrada. gente desocupada na vida, né, que foi me assistir numa segunda-feira. Pô, cara, então, pô, cara, maneiro. A gente curtiu pra caramba aqui o papo. Foi Porra, bom, eu me amarrei, mano. Precisar de A mais. ideia, a ideia é essa, né? A gente levar e tudo mais. E a conversa vai indo, vai entrando o em papo foi caminhos bom pra aí. caramba, Foi Não, muito te- bacana. não teve roteiro, não teve pergunta assim, tipo, pensada antes, não não. foi? Agora vamos começar a fechar os parênteses que a gente abriu. Tá. Começamos falando. Pô, já pensou? Se eu não lembrei Aí, 3 daquela horas que eu tava falando, imagina do parênteses. Aí fechar uns 15 parênteses aqui, ó, mais 2 horas de podcast aí. Mas é isso aí, cara. Divulga aí tua rede social, É, o canal e tal. Ó,
Minha rede social, eu uso mais o Instagram. Ali vocês vão conhecer os gatos na frente da minha casa e o pessoal do Prosamin desocupado que não faz nada da vida. É @dandiasp. DANN Dias P. Dan com Entendeu? 2 N's. Dan com 2 N's. E Facebook, Daniel Dias, mas tenta a sorte porque bati os 5.000, então não dá mais pra adicionar ninguém. Aí, Mas cara é é famoso público. mesmo. O cara é famoso mesmo. Mas é público, então vocês podem me assistir lá. Sempre tô postando uns vídeos de stand-up. É sketches que fala, né? Sketches. E é isso aí. E o canal no YouTube é Dan Dias. Tem porra nenhuma lá, mas só se inscreve. Mas em breve, né? vai que eu fico famoso aí. Isso. Vocês podem dizer eu fui o primeiro, né? Mas- Fomos o primeiro. Eu tenho um grupo de comédia também chamado Segunda Divisão. Que é @Segunda Divisão GC. Segue lá também. Que é um em especial ao Vasco, né? É uma homenagem ao Botafogo. Beleza, galera. É isso aí, agradeço também todo mundo que assistiu Zona Franca Podcast. Se inscreve no nosso canal também do YouTube. É importante Instagram. isso. É o canal do YouTube. Isso. Você se inscrever pra gente também fazer live no YouTube. Que muita gente não conhece a Twitch, não acompanha, mas é por Exatamente. onde a gente quer manter esse formato de live, né? Então lá no YouTube a gente precisa de mais de 100 inscritos. É isso, direção? Mais de 1.000 inscritos. Mais de 1.000? Parece que é 1.000. Acho que é 100, cara. Enfim, Então tá se fácil. inscreva pra gente poder fazer live no YouTube também e você nos acompanhar Se melhor. inscrevam lá que eles precisam ter 1.000. Falta pouco. Falta só 999. Exatamente. E 8. Valeu.